Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 381. A chuva torrencial que caía sobre o interior do país havia trancado as pessoas dentro de casa naquela que deveria ter sido uma bela manhã de domingo. O mesmo aconteceu com os moradores da mansão West em Herefordshire, e a chuva torrencial não dava sinais de parar tão cedo. Mesmo na chuva, o dia parecia perfeito, com o vento um pouco mais frio que o normal, uma brisa suave de chuva que soprava pela casa sem trazer umidade. Mas para Kim estava longe de ser perfeito. Estava longe de ser perfeito. Ele colocou a mala perto da porta e quando seus dedos deixaram o couro ainda imaculado, a mala ficou invisível. Ele encarou a porta do escritório e respirou fundo enquanto alisava o terno que havia vestido. Tudo bem, vamos fazer isso. Kim bateu na porta, e o som das batidas do seu coração ofuscou o som das batidas. Ele abriu a mão e percebeu que estava um pouco suada. Não conseguia se lembrar da última vez que suas mãos suaram, e tinha uma memória excelente. Ele entrou quando o chamado para entrar veio de dentro. Apesar de manter o escritório do Wade e outro escritório dentro de sua mala por anos, ele invejava o que seu avô havia construído em seu escritório em casa. Cada centímetro da sala transmitia uma aula de inglês puro, sem nada fora do lugar. Que se lembrou de quanto tempo passará no escritório antes de Hogwarts, pensando que teria algo assim para si. Enquanto admirava o escritório, George entrou vindo de outra parte com 2 folhas de papel que estava comparando. O que foi, criança? Me dá um tempinho para resolver isso e depois conversamos, perguntou ele, erguendo os olhos por um instante. Esse terno é novo? Eu não vi esse. Foi a Taylor quem costurou esse para você? Que olhou para seu terno azul celeste. Não, não é dele. Eu fiz isso sozinho. Ah, sim. Ficou ótimo em você, querida. Eu diria que você tem talento para costura. Sente-se. Kim sentou-se e encarou o homem sentado no topo, sem dúvida o maior império do lado mágico do mundo. Ele tinha certeza de que se um dia andasse pela rua e perguntasse a pessoas aleatórias, Alvo Dumbledore ou George West, quem você gostaria de ser? Teria sorte se encontrasse alguém que tivesse ouvido falar remotamente do nome George West, mas Kim tinha certeza de que se conhecessem bem as duas opções, a maioria escolheria ser seu avô. Era preciso algo mais para ser escolhido em vez de Alvo Dumbledore nas Ilhas Britânicas. Falar sobre Kim, que acordou de seus devaneios quando viu George o encarando, chamando seu nome. Sim, minhas desculpas, eu estava ausente por um momento, disse ele. Você está bem? Estou bem. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Certo. Sobre o que você quer conversar? Kim respirou fundo. Abriu a boca e percebeu que estava sem palavras. Era difícil, pensou. Havia preparado as palavras que iria dizer, mas, apesar de sua oclumência, não conseguia encontrá-las. Era como a maldição de Karna numa rabarata, esquecer todo o seu conhecimento no momento em que mais precisava, o que, por fim, levará à morte do herói. Encontrei Dumbledore alguns dias atrás, disse Kim. Aonde foi isso? Perguntou ele sem interromper o trabalho. Sobre o que vocês dois conversaram. Espero que ele não tenha tentado te incluir em alguns dos planos dele. Ele deve estar tramando alguma coisa se quiser você envolvida. Fique longe dele. Cada vez que o assunto Dumbledore se interpunha entre eles, ficava claro que havia amor poupado entre George e ele. Até mesmo a menção de Dumbledore fazia o homem, geralmente taciturno, ter uma crise de desconfiança por não confiar em Dumbledore. Foi exatamente isso que aconteceu, disse Kim, fazendo George parar e olhar para ele. O que? Ele quer me envolver em uma de suas manipulações. Ele quer que você se envolva em uma teia de manipulações dele. Kim riu com os lábios franzidos. Dumbledore foi bem direto sobre isso. Não escondeu que ia usar nós dois. George pegou sua varinha e com o movimento, tudo em sua mesa foi arrumado e empurrado para o lado ou para o seu devido lugar, deixando um espaço vazio entre eles. Kim tinha toda a sua atenção. O que ele queria? Diga-me o que ele disse, palavra por palavra. Não deixe nada de fora. Kim balançou a cabeça, semi-inclinando-se. Não era assim que ele queria que a conversa fosse. Dumbledore não seria o foco da conversa. Aquilo era entre ele e o avô. Ele conhece uma fraqueza minha, disse Kim com um sorriso amargo. Ele está planejando explorá-la para chegar até você. Mas não se preocupe, eu tenho. Que fraqueza? Interrompeu George. Primeiro, deixe-me terminar. Que fraqueza? Kim e George se encararam, o olhar do último muito mais feroz que o do primeiro. Por um momento a mão de Kim tremeu. Uma torrente de pensamentos de pânico passou por sua mente. Estavam sozinhos na sala, coberta por feitiços de abafamento de som que Kim havia lançado pessoalmente. Qualquer coisa que acontecesse ali não iria se espalhar. Esta era sua chance de voltar atrás no que havia sido dito e fingir que a conversa ainda não havia começado. Talvez houvesse outra maneira de abordar a situação sem precisar envolver o avô. Ele poderia levar Dumbledore. Quem sabe, talvez pudesse lutar contra o mestre da varinha das varinhas e sair vitorioso. Kim fechou os olhos e se inclinou na cadeira. Quem ele estava enganando? Enfrentar Dumbledore não era a resposta. Mentir para o avô mais uma vez não era a resposta. Eu sei a resposta. Não há como fugir dela. Kim colocou a mão sobre a mesa, pairando a centímetros da superfície. Ele expirou quando uma substância negra jorrou de sua mão sobre a mesa. Ela endureceu e formou uma máscara negra familiar. Familiar para ele, pelo menos. O que é isso? Perguntou George, franzindo a testa. Como isso se relaciona com a sua fraqueza, Kim? Você sabe muito bem que eu não gosto de rodeios nem nada que não seja direto ao ponto. Então vá direto ao ponto. O invisível em Vigilante Invisível ainda era válido. Com exceção dos Aurores e do Mago Assassino, ninguém sabia como era a vestimenta do Vigilante Invisível. Mesmo após a aparição no Ministério, quando sua aparição, coletada dos reféns no átrio do Ministério, foi publicada nos jornais. Não era precisa devidamente atordoada e amedrontada das pessoas que deram as descrições.
Esta é a minha máscara. Kim deu um toque na máscara conjurada, feita de um polímero mágico especial que Kim havia criado sozinho. E isso foi apenas o começo do que ele estava prestes a revelar. Sob o olhar confuso de George, Kim bateu no peito com o terno feito por ele mesmo, e o tecido azul claro se transformou em uma trama preta mais espessa, numa onda pulsante que percorreu todo o seu corpo. O terno estiloso desapareceu, substituído pela roupa de combate totalmente prática. Este é o meu equipamento, disse Kim abrindo e fechando a mão. Eu o chamo de equipamento adaptativo Noir, versão 17. Ele pegou a máscara e a colocou delicadamente no rosto. Houve silêncio de rádio antes que a voz distorcida de sempre surgisse de trás da máscara. Eu sou o vigilante invisível. Um batimento cardíaco acelerado sempre fazia parte do seu jogo quando ele vestia o traje Noir. Seja pelo esforço de caçar comensais da morte do lado de fora de um estádio de quadribol, enfrentar o lobisomem mais perigoso do país, salvar Amélia Bones do Lorde das Trevas ou enfrentar fogo maligno, que conjurou o Lorde das Trevas. Mas hoje, o batimento cardíaco estava mais alto e rápido do que nunca. Parecia que ia se esgotar antes que ele pudesse dizer uma única palavra. O quê? Não, George balançou a cabeça. Você não é. Você não pode ser o vigilante invisível. Avô. George deu um soco na mesa. Uma tensão imediata tomou conta da sala. Ele estava furioso. Que não vira George furioso. Tire isso, disse ele. Kim obedeceu. A máscara se dissolveu em vapores, mas o traje Noir permaneceu na forma combativa e negra. George precisava ver quem seu neto realmente era. Ele vira o lado bom, e agora era hora de ver o lado ruim brilhando em seu rosto. O vigilante invisível é acusado de assassinato, disse George, como se não conseguisse pronunciar as palavras. Sou procurado por assassinato, disse Kim. Você não está facilitando as coisas, disse George, com a voz quase rosnando. Como isso aconteceu, Kim? Eu não te disse que vamos ficar longe? Comecei muito antes daquele avô, então você deveria ter parado quando eu mandei. George se inclinou para frente com as mãos cerradas sobre a mesa. Você acha que isso é um jogo ou um daqueles seus experimentos? Isso é a vida real, Kim. Ele pressionou um dedo na têmpora. Você enfrentou o Lorde das Trevas no ministério. O que você estava pensando, criança? Você poderia ter se matado. Em vez disso, eu lhe fiz perder um olho. Isso não. De qualquer forma, não foi a primeira vez. O que você quer dizer? Perguntou George, confuso. Fui eu quem resgatou Amélia Bones quando a casa dela foi atacada pelo Lorde das Trevas, disse Kim. Eu sei o que estou fazendo, avô. Sei que você está preocupado, mas o que está feito já está feito. Ficar remoendo isso não vai mudar nada, então vamos em frente. Seguir em frente? Não, isso não é. Que acenou com a mão. Dumbledore sabe que eu sou o vigilante invisível e tem provas que confirmam que eu sou ele. George parecia prestes a explodir novamente, mas que insistiu. Ele quer seus recursos na guerra. Ele usará tudo o que tiver sobre você para transformá-lo em um cofre com uma quantidade limitada de moedas. Ele fará com que você se oponha publicamente a Voldemort e garantirá que o homem mais engenhoso do país trabalhe para ele. Então eu darei a ele o que ele quiser, disse George imediatamente sem hesitar. Kim balançou a cabeça e guardou o sorriso para si mesmo. Não, essa é a pior coisa que você pode fazer, avô. Se ele tivesse alguma influência sobre você, isso nunca iria parar. Primeiro será a guerra, depois será a política e o que ele quiser. Não queremos dar nenhuma vantagem a Dumbledore. Então deixamos o país, disse George, decidido. Ele pode fazer o que quiser, mas se formos embora, não nos importaremos. Podemos cortar laços com o país e nunca mais voltar. Isso se chama correr, avô, e eu não sou corredor. Então o que você quer que eu faça? George ergueu a voz. Eu não quero que meu neto seja preso pelos aurores. Não serei preso, disse Kim calmamente. O que Dumbledore tem não vai funcionar no tribunal, mas se ele apresentar ao escritório de aurores, eles começarão a me investigar, e com apenas uma pessoa como suspeita. Eles desenvolverão uma visão limitada em relação a mim, especialmente por não encontrarem nenhuma pista há tanto tempo. Rufus Gringior não gosta do vigilante invisível, avô. Se ele definir um alvo, fará de tudo para garantir que eu seja punido. Você não precisa se preocupar com o Gringior, disse George. Ele está querendo assinar um acordo comigo, e se eu o enganar, ele vai ficar quieto, preferindo ignorar um mal menor em favor de um maior. Ele vai garantir que tudo seja resolvido, para nunca mais ser mencionado. Kim sorriu gentilmente, mas não foi um sorriso de alívio. Não, avô. Dar vantagem a Dumbledore não é bom, mas dar a Gringior não é melhor. Ele tinha grandes aspirações. Quer ser ministro da magia e quer permanecer nessa posição por muito tempo. Ele usará você em cada passo do caminho, avô. Eu não quero isso. Não me importo de ajudar, se isso te mantiver longe de problemas. Você sabe disso, criança. Eu sei, claro, eu sei, mas não pretendo parar, avô. George balançou a cabeça. Você prometeu, ele se levantou e deu a volta na mesa. Você prometeu que faria qualquer coisa por mim. Eu quero que você pare. Eu quero que você saia do país e deixe tudo comigo. O avô vai resolver tudo, criança. Por favor, me escute. Kim sentiu uma dor crescente. Doía-lhe ver o avô assim. No entanto, aquilo era maior do que os dois. Não posso deixar isso, disse ele e se levantou. Preciso terminar o que comecei. George agarrou o pulso de Kim. Ele disse, não posso te perder. Já perdi demais. Não posso perder mais. Kim pegou a mão de George na sua. Você não vai me perder, avô. Ele beijou a mão. Não conte nada para Dumbledore quando o encontrar. Não deixe que ele o exponha publicamente. Eu vou lidar com ele, mas não queria que você soubesse de tudo isso por mais ninguém. E mesmo que eu não esteja, você ainda tem que seguir a regra. Fique longe, avô. Ele pegou um pequeno disco preto e o colocou sobre a mesa. Bata nele com sua varinha. Só a sua varinha serve, e ele lhe dará tudo o que você precisa caso Dumbledore venha até você. Não o deixe explorar os Vests. Ele soltou a mão de George e se virou, mas George agarrou sua mão novamente e disse, aonde você vai?
Não, você vai ficar aqui. Kim balançou a cabeça. Vejo você em breve, avô. Por favor, chame Lia para casa e conte a ela e a todos os outros tudo. Ele não queria que George passasse por isso sozinho. Colocou a mão na bochecha de George e antes que o homem pudesse dizer mais uma sílaba, foi atingido pela magia de Kim. Ele transformou as cadeiras em um confortável catre e deitou George nele. Sinto muito, ele observou o rosto de George. Tudo vai acabar logo. Kim se levantou e sem olhar mais uma vez, saiu do escritório. Temia não conseguir sair se olhasse para trás. Trocou sua roupa de combate pelo terno azul celeste e pegou sua mala. Era hora de sair de casa. Capítulo 382. O amarelo ficou verde. Dumbledore deixou para trás o rugido da fogueira e entrou no barulho da conversa que se ouvia no bar do Três Vassouras, em Hogsmeade. Ele olhou ao redor da estalagem mais popular da vila, que permanecia festiva o ano todo, independentemente da estação ou da época. Ele se afastou da lareira e foi imediatamente recebido pelo doce aroma de cerveja amanteigada que pairava no ar, entre outras coisas que faziam o bar cheirar a bar. Ele se dirigiu ao bar acenando ocasionalmente com a cabeça, acompanhado de um sorriso para aqueles que o cumprimentavam pelo caminho. Dumbledore cumprimentou a recepcionista da pousada, Madame Rosmerta, de trás do balcão. Você deveria ter me avisado que viria. Eu teria reservado um quarto para você. Me dê 2 minutos, já vou preparar um para você. Não, está tudo bem, Rosmerta. Vou me encontrar com alguém hoje. Ele olhou ao redor do bar procurando. Você sabe onde posso encontrar Kim West? Ah, então é você quem ele vai encontrar, disse Rosmerta, sorrindo. Kim disse que ia encontrar alguém. Ele é um rapaz tão gentil e charmoso que eu lhe ofereci um quarto, mas ele recusou, suspirou ela. Você vai encontrá-lo para lhe oferecer um emprego, Dumbledore? Se for, você deveria perguntar se ele quer se mudar para um quarto. Rosmerta apontou para uma mesa na área de estar. Dumbledore seguiu suas instruções e se viu olhando para uma mesa bem no meio da sala, cercada por outras mesas vindas de todas as 4 direções. Lá, ele viu Kim sentado com um prato de batatas fritas e uma bebida à sua frente, enquanto o jovem lia um livro na mão, sem se incomodar com todo o barulho ao redor. Kim disse Dumbledore enquanto se aproximava da mesa. Kim olhou para Dumbledore, então seus olhos percorreram o bar, aparentemente verificando se Dumbledore havia trazido visitas. Ele fechou o livro e o fez desaparecer dentro do casaco. Kim pediu para Dumbledore se sentar. Sobre o que é esta reunião, Kim? Perguntou Dumbledore. Se é isso que estou pensando, então seria melhor irmos para um ambiente privado. Rosmerta se ofereceu para liberar uma sala privada. Se não estiver de acordo, podemos ir para o meu escritório. Aqui está ótimo. Dumbledore franziu os lábios atrás da barba e olhou ao redor do bar antes de se sentar em frente a Kim, que naquele momento estalou os dedos para que uma espessa camada de magia os cobrisse. Dumbledore observou o feitiço com um olhar crítico, mas enquanto fazia isso, ouviu Kim. Espero que você não queira pedir nada. Um quarto privado é melhor do que um feitiço de privacidade, e ele podia sentir algo misturado, e um elemento de confusão para manter as pessoas afastadas. Se você diz, disse Kim. Continuando, eu te chamei aqui para um assunto, então vamos direto ao ponto. Você não vai explorar meu avô para nada. Vamos esquecer a conversa anterior e fingir que você nunca soube que eu era o vigilante invisível. Dumbledore suspirou. Foi por isso que me chamou aqui? Kim, sou o diretor de Hogwarts, além de outras tarefas que me mantêm ocupado. Não tenho tempo para conversas desnecessárias. Ele se levantou e se virou para andar, mas estava prestes a ultrapassar os limites da magia. Acho que você não quer saber sobre a Horcrux do Lorde das Trevas. O pé de Dumbledore congelou na metade do caminho para fora da barreira. Ele se virou lentamente para Kim, que pegou seu copo e tomou um gole do canudo, mantendo contato visual com Dumbledore. O que? Perguntou Dumbledore, mas ele ainda não se sentou. Você me ouviu. Se você for embora agora, não vai saber o que eu tenho a dizer sobre a Horcrux do Lorde das Trevas, disse Kim como se não se importasse. Dumbledore olhou ao redor da sala. Você está insultando minha magia olhando ao redor, Dumbledore, disse Kim, com a voz distorcida, semelhante à do vigilante invisível. Dumbledore franziu as sobrancelhas e sentou-se. Falar sobre o vigilante invisível, e especialmente, sobre a Horcrux de Voldemort em um ambiente tão densamente povoado não era algo que ele apreciasse. Não há mais nenhum desses, Kim, aquele que você destruiu era o único. E estou trabalhando duro para remediar a infeliz situação de Harry. Kim deu de ombros, então por que você se sentou? Você acha que todo mundo, exceto você, é tolo, Dumbledore? Já não basta ameaçar minha família, mas você também me prejudica com uma desculpa tão esfarrapada de blefe? Você está com raiva. Excelente palpite. Quer que eu te dê um doce azedo em troca? Disse Kim quase rosnando. Dumbledore encarou os olhos de Kim ardendo em um roxo intenso. Tive que contar ao meu avô que sou um assassino a sangue frio. Como você acha que isso afeta um relacionamento? Porque eu não sei, tive que sair de casa antes de vivenciar isso. Ele bateu com o punho na mesa. Agora minha família vai saber a verdade nua e crua sobre mim, que eu tenho por razões óbvias, embora eu a levasse para o túmulo. E como se não bastasse, tenho o grande alvo Dumbledore tentando revelá-la para o mundo inteiro. Então sim, estou furioso. Kim recuou, com os olhos voltando ao preto original. Ele pegou o copo. Uma camada de condensação branca se formou nele enquanto a bebida carbonatada esfriava, antes de Kim tomar um grande gole. Dumbledore permaneceu em silêncio. Estava claro que hoje que não ficaria feliz com ele falando algo que não queria, então por que agonizar o jovem dizendo palavras que poderiam ser dispensadas? O negócio é o seguinte, que limpou o canto da boca com um guardanapo. Eu tenho uma das Horcruxes do Lorde das Trevas, e se você não concordar com minhas exigências, eu a esconderei, e você ou qualquer um jamais a verá. Então, se você quiser manter um maníaco imortal por perto, pode ir embora e contar tudo para quem quiser. Não acredito em você, disse Dumbledore.
Como posso saber que você não está mentindo sobre possuir um? Acho que você não tem um, e isso é apenas uma tentativa desesperada disfarçada de negociação unilateral. Entre nós dois, quem você acha que é mais especialista em Horcruxes? Perguntou Kim. Deixe-me esclarecer isso, apontou para Dumbledore. Você destruiu 0 Horcruxes, apontou para si mesmo. Eu destruí 2. 2 deles? Dumbledore franziu a testa. Você já sabe sobre meu trabalho com o diário, mas você sabia sobre o anel de Servolo Gaun na Gaun Shaq em Little Angleton? Aquilo, era você? Claro, fui eu. Quem você acha que tem autoridade para destruir os recipientes de alma que concedem imortalidade entre nós dois? Kim zombou, condescendente. Eu não sou um pônei de um truque só que destruiu o diário por acaso. Cavei fundo, desci pela toca do coelho, encontrei um segundo, destruí. E depois encontrei um terceiro. Então, Dumbledore, me diga, você acredita em mim agora? Isso foi uma surpresa. Dumbledore não achava que Kim fosse quem destruíra o anel que encontrara na casa dos Gaun. Quando ligara para Kim para falar sobre o diário, não esperava que ele soubesse das Horcruxes, e depois de revelar o segredo à família Potter, não previra que Kim ainda escondesse outro segredo. Depois de passar anos sem saber quem havia destruído o anel, a descoberta de Regulus Black e o falso encaixe da Sonserina, presumiu que fora o irmão Black mais novo quem também havia conseguido o medalhão, embora no íntimo Dumbledore sempre soubesse que sua teoria tinha falhas devido às discrepâncias entre as anotações. Ele simplesmente não se importava com quem havia destruído as Horcruxes, apenas que elas tivessem sido destruídas. Olhando para a expressão zombeteira de Kim, Dumbledore só tinha uma pergunta. Por que você ainda não a destruiu? Com a pequena amostra disponível, Kim havia destruído 2 de suas 2 Horcruxes encontradas. Era uma suposição baseada em estatísticas que ele presumia que a terceira descoberta teria o mesmo destino. Você está dizendo que vai esconder a terceira. Mas e se você já a tiver destruído? E se você não tiver nada em mãos? A resposta de Kim foi uma pequena curva dos lábios que se estendeu num sorriso que se abriu em um largo sorriso. Quer arriscar isso, Dumbledore? Perguntou Kim com a voz apoiada pela magia. Posso já ter destruído a Horcrux, posso não tê-la destruído, ou posso nem tê-la. Mas você tem a liberdade de testar a sorte. Pode ter certeza de que minhas ameaças são falsas, porque se por acaso estiver errado, e no futuro tiver esta única chance de matar o Lorde das Trevas, e tiver sucesso milagrosamente. Kim riu baixinho. Tudo isso para ele voltar. E talvez, até lá, você já esteja morto. Quem entre os seus companheiros, você acha que matará o Lorde das Trevas? Que Dumbledore tem proeza mágica suficiente além de você? Mesmo que esteja vivo, Dumbledore, você não está rejuvenescendo. E a cada ano que passa, sua magia enfraquece. Mas o Lorde das Trevas continua tão poderoso quanto ele. Ele apontou para perto da cintura de Dumbledore, e por mais poderosa que essa varinha seja, não é todo poderosa, então pense bem, você quer correr o risco? O feitiço de privacidade abafou a voz, mas naquele momento, era como se a magia tivesse sugado toda a voz, deixando um vácuo entre Dumbledore e Kim. Por que você está fazendo isso? Dumbledore perguntou com a voz carregada de decepção. Você cometeu alguns erros, mas não acredito que seja uma alma má, Kim. Então, por que faria algo tão importante que diz respeito ao povo não só deste país, mas de muitos outros também? Não acredito que queira ver pessoas morrerem. Sabe como eu vejo? Lembro-me do jovem apaixonado por magia, alguém que queria se aprofundar na magia. Sim, eu entendo que tudo isso é para eu pressioná-lo pelo apoio que preciso para lutar contra Voldemort, mas para você ameaçar tantas vidas para se opor a isso. Por quê? Kim desviou o olhar de Dumbledore e fixou-o em uma janela que deixava entrar raios quentes de sol que iluminavam as partículas de poeira com seu brilho. Se há algo que pode me afastar da magia, são as pessoas de quem sou próximo. Por elas, estou disposto a me desviar dos meus objetivos. De todas essas pessoas, minha família é o armário, e você as ameaçou. Não sou uma pessoa com campus moral justo, Dumbledore. Estou disposto a arriscar a vida de milhares, até milhões, pelos meus entes queridos. Conseguirei dormir à noite com isso. Não, acho que vai me mudar para sempre. Mas agora, com minha família, vou consertar as coisas. Sou uma pessoa terrível e hipócrita, então não me coloque nessa categoria, Dumbledore. Quando me dedico a algo, acabo trabalhando nele até concluí-lo. Kim permaneceu em silêncio, olhando fixamente para a janela. Era evidente que ele diria mais uma palavra sem ouvir quem falava. Concordo. Não ameaçarei seu avô para que isso seja tornado público, disse Dumbledore. Como você vai impor isso? Calma, você assinará um contrato mágico. Dumbledore franziu os lábios, mas depois de uma longa discussão, chegou a um acordo. Ele concordou, desde que tivesse a oportunidade de ler e questionar Kim sobre o assunto, juntamente com o advogado. Kim riu baixinho. Muito bem, eu vou te guiar, e você pode dar uma olhada completa antes de finalmente entregar. Qual é a identidade da Horcrux? Perguntou Dumbledore. É a taça da Lufa-Lufa, é claro. Capítulo 383. Era de manhã cedo. Kim colocou a louça suja do café da manhã na pia. Os utensílios de limpeza subiram quando a água jorrou da torneira, e o sabão borbulhou na pia. Ele apertou as mãos e esfregou-as até deixá-las limpas enquanto se dirigia à porta da frente do apartamento no centro de Londres. A mala caiu em suas mãos enquanto ele saía para saudar o novo dia. Bom dia, John. Enquanto Kim trancava a porta de sua casa alugada, ouviu uma voz estridente e alegre. Olhou para a esquerda e viu uma mulher rechonchuda e simples, com um largo sorriso vermelho, caminhando em sua direção com a energia de 100 sóis. Mesmo estando bem acordado, achou a vizinha muito inteligente. Senhora Carrote, ele sorriu. Bom dia para você também. Espero que esteja bem hoje. Estou animada, no mínimo. Indo trabalhar, querida. Ela sorriu. Quando que assentiu, ela perguntou. Já pensou nisso, querida? Angela é uma menina doce, frequentadora da igreja e muito bonita. Tenho certeza de que vocês duas vão gostar uma da outra. Quer que eu marque uma reunião?
Kim suspirou por dentro. Ele era John, um rapaz de 20 e poucos anos que morava sozinho em Londres com os pais em Liverpool. Ele havia projetado a aparência da versão atual de John para que as pessoas não o olhassem duas vezes não atraente, mas também feio o suficiente para chamar a atenção. Ele era a imagem da mediocridade, exatamente como ele preferia. No entanto, por algum motivo, a senhora Carrot, sua nova vizinha, uma dona de casa ociosa sem nada para ocupar seu tempo livre, imaginava-se uma espécie de casamenteira e apesar das feições medianas de Kim, ela o considerava um alvo para suas artimanhas. Tudo por causa dos detalhes que ele havia incluído em seu histórico. Um recém-formado trabalhando em um cargo corporativo na área financeira, que ele havia se dado por ser mais fácil de fingir. Esse histórico parecia ser um grande ponto positivo aos olhos dela. Além disso, mesmo com seu histórico atual, ele não conseguia deixar para trás seu estilo de roupa, que eram ternos de alta qualidade. E isso acabou dando à senhora Carrot a ideia de que ele ganhava bem. O que, embora verdade, não deveria fazer parte de seu disfarce. Eu teria que recusar, senhora Carrot. No momento não estou procurando um relacionamento, mesmo que ele estivesse fora, vivendo sob disfarce. Isso não significava que estivesse livre de seus 2 relacionamentos prósperos. No momento estou tentando me manter focado no meu trabalho. Seria injusto com a Angela, que achou que tinha deixado claro seu ponto, mas descobriu que estava errado. A senhora Carrot acenou com a mão, dispensando-a. Não precisa pensar muito nisso. Encontre-a uma vez e se ainda achar que será um problema, esta velha senhora dará um tempo. Kim coçou o pescoço. Ele vinha ouvindo aquele discurso há alguns dias, a primeira coisa que ouvia ao sair de casa e a última antes de voltar, era em pequenas doses, mas a irritação tinha aumentado. Senhora Carrot, você não é uma pessoa legal. Como assim? Você mal me conhece. Não me conhece o suficiente para tentar juntar a filha do seu primo a um estranho sobre quem você não tem nada de substancial. A senhora Carrot ficou atônita com um olhar surpreso, mas quanto mais ouvia, mais ofendida ficava. Ela explodiu como a tampa de um refrigerante batido. Escute aqui, rapaz. Kim levantou a mão, e a mulher silenciou. Eu não queria usar magia, pois isso prejudica meu disfarce e minhas habilidades de atuação, mas acho que isso será o melhor para nós dois. Ele cutucou gentilmente sua testa larga e enrugada, e seus olhos ficaram brancos. Vamos fazer com que você perca o interesse na sua nova vizinha. Ele plantou algumas sugestões importantes. E eu farei isso sem mostrar meu rosto por um tempo para que as sugestões se acalmem. Kim virou a senhora Carrot e a empurrou para casa com a sugestão final de ir dormir para consolidar suas sugestões em sua mente. Depois de resolver o problema irritante do vizinho, Kim saiu do condomínio situado em uma área de classe média mais segura. Olhou ao redor do silencioso quarteirão residencial. Pela primeira vez na vida, estava morando sozinho em um lugar só seu, diferente de Hogwarts, onde dividia o quarto com colegas e era auxiliado por uma equipe de elfos domésticos sob a supervisão de professores. Ali, ele tinha total liberdade de todos, exceto do dono da casa, a quem tinha que pagar aluguel. Mas ele tinha que dizer que não esperava que sua primeira experiência de vida livre fosse assim, fugindo de casa, escondendo-se de todos que pudessem estar procurando por ele. Ele pensou que esse momento chegaria depois de completar seu aprendizado com Alan, porque o velho mestre da mente havia dito que se Kim quisesse aprender, teria que ficar com ele. Ele olhou para o céu com nuvens esparsas. Viver com sua mala em um estúdio vazio foi mais uma coisa que suas ações o forçaram a fazer. Hora de ir trabalhar, eu acho, ele pigarreou antes de aparatar para fora da rua vazia. Quebra de cena. Era um fim de semana de Hogsmeade, e os estudantes de Hogwarts estavam indo para a vila totalmente mágica. Era como seria em qualquer outro ano. Mas este ano o Lorde das Trevas Voldemort deu as caras tantas vezes que os passeios tão esperados foram cancelados, decepcionando e frustrando muitos jovens que esperavam por eles. Hogwarts foi anunciada como o lugar mais seguro do país, e a viagem precisava ser feita para manter essa imagem. Mas nem todos podiam ser mantidos dentro de casa como pássaros engaiolados. Eles precisavam de espaço livre, especialmente quando recebiam um chamado sedutor do mundo exterior. Uma dessas pessoas era Daphne Greyangras, que receberá uma mensagem em seu Magifax ID secreto, que incluindo ela, apenas 2 pessoas sabiam que existia. O Sonserino loiro seguiu o caminho que Recon lhe indicara, dando passos que ecoavam em antecipação e impaciência ao sair de uma passagem secreta que levava para fora do castelo. E lá estava ele, parado em frente ao corredor, com a mesma aparência da última vez que o vira. Kim, exclamou Daphne enquanto corria até ele e pulava em seus braços. Kim retribuiu o abraço e a apertou com força. Ele fechou os olhos e simplesmente aproveitou o momento como ele era. Relacionamentos à distância, onde não podiam se encontrar com cartas e conversas cara a cara ocasionais como único ponto de contato, eram difíceis. Senti sua falta, ele sussurrou enquanto a puxava para um beijo profundo. Eu também senti sua falta, ela respondeu com um sorriso. Mas depois de um tempo, como que não a soltou, Daphne perguntou se havia algo errado. Que há algo errado? Senti sua falta, repetiu ele. Finalmente se afastou e a soltou, mas manteve os olhos dela na garota dos seus sonhos. O que foi? Ela perguntou com preocupação estampada em seus olhos. Por um instante, o gato mordeu a língua de Kim. Sua mente e seu coração estavam em guerra, questionando se ele deveria revelar o segredo a ela. Ele já havia contado à família. Era normal que ele dissesse à namorada que eles poderiam ir atrás dela se alguém viesse atrás dele. Preciso te contar uma coisa, disse ele, e então, de bom grado, abriu o cofre do seu segredo. Eu sou o vigilante invisível. A quantidade de vezes que a expressão severa de Daphne saltou pode ter sido um recorde pessoal, enquanto ela passava por uma gama completa de emoções.
Ao final, ela estava tensa, pois a história que Kim lhe contará só aumentava. Ele fez questão de manter a informação sobre a Horcrux fora da história, pois não era um segredo para ele compartilhar. Você enfrentou o Lorde das Trevas 2 vezes. Seus dedos delicados agarraram as roupas dele até que elas ficassem brancas. Você poderia ter morrido. Eu poderia ter te perdido. Você tinha 13 anos? Você. Eu matei pessoas, disse Kim cabisbaixo. E eu sei que se você não quisesse se associar a mim, tudo bem para mim. Seria melhor se você não se associasse a mim, pois isso pode lhe trazer problemas indesejados. Kim continuou sob o olhar de Daphne, que o encarava com determinação. Mas não se preocupe, continuarei tratando a história. Melhorei desde que começamos, o que significa que se eu quiser, posso mudar para 1 a cada 2 meses, mantendo os padrões de segurança. Acho que será melhor para todos. Daphne? Eu não sei como me sentir sobre isso, ela disse, e Kim se afastou com essas palavras, mas Daphne o puxou de volta para perto. Mas eu sei que não quero ir embora ou que você me deixe, então não fale sobre essas bobagens. As palavras aqueceram o coração de Kim. Ele estava com medo de que o sangue em suas mãos desaparecesse. Mas ali estava ele com a namorada que demonstrara uma reação muito mais favorável do que ele jamais poderia imaginar. Ele conseguia ver a hesitação e a confusão em seus olhos, mas não conseguia ver o medo enquanto ela estava perto dele sem. Não havia repulsa pelo que ele lhe dissera. Era ótimo. Desde que saíra de casa, a reação do avô ao lhe contar a verdade dominava sua mente. O fato de ter usado magia contra ele o incomodava como uma farpa na sola dos pés. Contar a Daphne e ver sua reação fazia sentir como se estivesse na sala de cura do cofre aquático, só que muito melhor. Dito isso, não gosto que você ande por aí sabe-se lá onde caçando comensais da morte. É perigoso, e prefiro que você pare e deixe seu avô cuidar da bagunça com Dumbledore. Daphne suspirou enquanto olhava para ele. Mas você não vai parar, vai? Kim balançou a cabeça. Já tinha demorado demais para simplesmente pendurar o casaco e voltar para casa. Só tente se proteger, tá? Eu não saberia o que fazer se você desaparecesse de repente. Ela apertou os braços dele com força. Você tem que falar comigo todos os dias. Ela enfiou a mão no bolso e tirou um par de espelhos que pareciam terrivelmente familiares aos que ele e Ivy compartilhavam, mas, olhando mais de perto, era de um design diferente. Eu mesma fiz uns. Quero que você fale comigo todos os dias. Não aceito um não como resposta. Kim recebeu o espelho e olhou para a superfície reflexiva. Percebeu que deveria ter a mesma função, mas a magia usada para criar essa funcionalidade era diferente da do espelho de Ivy. Obrigado, isso significa muito, disse ele. Você contou a ela? Ela perguntou. Kim balançou a cabeça enquanto olhava para o castelo. Ainda não. Ainda não a conheci nem falei com ela. Vai ser outro desafio, à sua maneira. Você quer que eu diga alguma coisa? Não, está tudo bem. Eu mesmo farei isso. Capítulo 384. Não, está tudo bem. Eu mesmo farei isso. Aquela conversa começou de uma forma que ele não esperava. Você fez a coisa certa, disse Ivy, e havia um senso de orgulho em suas palavras. Aqueles comensais da morte nojentos mereciam o destino que tiveram. Você não precisa se culpar por nada. Quem sabe o que teria acontecido se eles tivessem sobrevivido? Teriam ido atrás de algum nascido trouxa ou trouxa. Poderiam até ter machucado os aurores de lá. Você agiu bem. Que encarou a garota. Com uma magia diferente usada em 2 pares de espelhos, cada uma delas teve suas próprias reações. Daphne se sentirá desconfortável com a confissão dele, e ele sabia que seria preciso um esforço da sua parte para fazer as coisas voltarem ao normal, mais fortes do que antes. Mas Ivy não demonstrou nenhuma repulsa por suas ações. Era definitivamente por causa de suas vítimas, mas o fato era que ela ignorava que ele era um assassino. Você concorda que eu seja o vigilante invisível? Claro que não, disse ela dando um tapa no ombro dele. Parecia que ele tinha pensado cedo demais. É perigoso. Os comensais da morte estão tentando te matar. Os aurores e até os magos de ataque têm permissão para usar força considerável contra você. Receio que da próxima vez que você aparecer na frente de qualquer uma dessas pessoas, eles tentarão te decapitar. Você acha que a namorada de alguém gostaria disso? Está tudo bem, contanto que eles não me peguem enquanto durmo, ou me envenenem, eles não vão me pegar, disse Kim e recebeu outro tapa de Ivy. Não brinque com isso, ela o encarou com um olhar irônico. Ivy suspirou. Não acredito que Dumbledore tentou chantagear você, ela parecia enojada. Espere só até eu contar para a mamãe e o papai. Eu só consigo imaginar como seria a próxima reunião da Ordem. Não faça isso. Não quero que isso se espalhe mais do que o necessário. Sem ofender a Ordem da Fênix, eles representam algo importante, mas não confio nas pessoas que nunca conheci, e há tantos aurores no grupo secreto. Isso só poderia ter um desfecho. Ivy franziu os lábios em insatisfação antes de concordar em ficar quieta. Você não me contou como fez Dumbledore parar de ir até seu avô? Ela perguntou. Lá estava. Era por isso que ele tinha ido falar com Daphne antes de Ivy. Era essa parte da conversa que ele queria evitar mais do que se revelar para sua família como vigilante invisível. Sobre isso, porque ele me chantageou, eu mantive algo que ele se importaria como refém sobre sua cabeça, disse Kim, com a voz mais suave do que o normal. Por um momento, ele não sabia o que fazer com a mão e que expressão fazer enquanto Ivy o ouvia atentamente. Uma parte de sua mente lhe dizia para inventar outra desculpa e torcer para que ela durasse a vida toda, mas ele sabia que não ia funcionar. Eu disse a ele que se ele não parasse, eu esconderia uma das Horcruxes do Lorde das Trevas. No momento em que ele disse isso, a expressão de Ivy mudou. Os olhos verdes se arregalaram enquanto seu rosto se contorcia em uma fúria vermelha como seus cabelos. Seus ombros estreitos tremiam. E o sangue escorria de sua mão enquanto ela segurava uma festim. Ivy, escuta, me desculpa. Eu deveria ter. Ele estendeu a mão para segurá-la, mas recebeu um abraço apertado em troca.
Vê você. Ela respirou fundo. Eu esperava que você tivesse segredos, seu desgraçado. Eu sabia que levaria tempo para você se abrir comigo, que você os compartilharia aos poucos, e eu não me importava que acontecesse assim. Eu estava pronta para ir mais devagar porque sabia que seria recompensador. Ela o empurrou bruscamente. Mas faça isso, ela gritou. Você sabe o quanto isso é importante para mim. Para o Harry, para minha família. Você sabia disso, não sabia? Sim, mas Eve, ponto. Então por quê? Por que você escondeu isso? Ela cambaleou, afastando-se dele. É assim que vai ser, Kim, ter um relacionamento com você? Descobrir esses seus segredos que continuam me machucando? Não, claro que não. Eu tive que. Eve balançou a cabeça, perturbada. Você tinha uma Horcrux com você, Kim. A vida do meu irmão depende de uma dessas. Você sabia disso, claro. Eu não saberia de outra forma. Por que diabos você a esconderia? Eu não sabia se podia confiar esse conhecimento a alguém. Era muito perigoso. Você está falando como Dumbledore, ela zombou. Não sou eu, protestou Kim. Ao contrário de Dumbledore, trabalhei sozinho desde o início. Mesmo depois de me revelarem que eu tinha conhecimento da Horcrux, eu não estava muito afim de trabalhar com aquele velho manipulador. Eu não podia te contar sobre os outros porque isso significaria você contar para sua família, que sem dúvida contaria para Dumbledore, e então o diretor manipulador tentaria tramar algum esquema do qual eu não queria participar. E se você não se lembra, Kim West não estava associado ao Vigilante Invisível naquela época. Havia tensão entre os dois. Estava começando a perceber que Eve exigiria muito mais esforço do que Daphne. Isto é, se esse relacionamento pudesse ser salvo depois daquele dia. Por que você ainda não destruiu a Horcrux? Ela perguntou. Se a tem, deveria tê-la destruído. Tenho meus motivos, disse ele. E o que seriam? Que eu não tenho a maldita Horcrux, que ela está trancada num cofre dentro de Gringotts. É por isso, pensou ele. Mas não era algo que pudesse dizer. Não posso te dizer isso, disse ele. Se eu te contar, há uma boa chance de Dumbledore saber. O que você acha que eu vou dedurar Dumbledore? Eve pareceu ofendida. Não, eu não acho isso, suspirou Kim. Apontou para a têmpora. Mas eu não confio em Dumbledore para controlar sua mente. Tenho quase certeza de que ele sabe do nosso relacionamento. Aquele homem tem um olhar especial para as pessoas e para a natureza humana, e se eu te contasse os detalhes, não duvidaria que ele não tentasse arrancar essa informação da sua cabeça. Então não, eu não posso te contar. Ele sabia que não era uma boa aparência e que não era de forma alguma uma solução para o problema, mas esperava que a mente lógica de Eve entendesse seu raciocínio. Não me importa, me diga, ela disse. Sou sua namorada, e meu irmão é uma Horcrux viva. Não me importa Dumbledore ou o jogo de intrigas que ele está tramando. Eu quero saber, disse ela. Isso colocará minha família em risco, argumentou Kim. Só queria saber por que você ainda não destruiu. Será que você nem percebe isso? Disse ela, aproximando-se de Kim. Você não é o único que se importa com a família deles. Kim cerrou os dentes. Ele se afastou de Eve. Sua mão foi para o cabelo enquanto andava alguns passos. Ele se virou para ela com um olhar que dizia que ele não estava satisfeito com o que estava prestes a fazer, mas com um suspiro de resignação, aproximou-se de Eve e tirou uma corrente do pescoço com um medalhão triangular pendurado. Como resposta, só vou lhe mostrar isto. Kim agarrou o medalhão com força e, ao abri-lo, encontrou uma pedra preciosa negra esculpida sobre ele. Olhe para este desenho, sim, o triangular. É por isso que não destruí a Horcrux. O que é isso? Ela perguntou enquanto Kim colocava a pedra negra na palma da mão dela. Quero livrar o mundo do Lorde das Trevas. A Horcrux o torna imortal, então, para torná-lo mortal, nós os destruímos. Isso já sabemos. Mas depois disso, ainda precisamos de uma maneira de matá-lo, e de alguém tão poderoso quanto o Lorde das Trevas. Sim, temos Dumbledore. Apesar disso, é do nosso interesse enfraquecê-lo. Estou tentando encontrar uma maneira de conseguir isso. E isso vai ajudar você a fazer isso? Kim curvou o dedo, e a pedra preciosa negra se ergueu da palma de Eve. Acho que sim. Espero que sim, disse ele, agarrando a pedra. O que é exatamente? Ela perguntou, com os olhos fixos no peito de Kim onde estava o medalhão. Isso é para você descobrir, disse ele, confundindo Eve. Se você conseguir descobrir o que é, encontrará a resposta para o que estou tentando fazer. Por que você não pode me dizer diretamente? Ela exclamou, confusa. Kim se aproximou de Eve e colocou a mão delicadamente em sua bochecha. Ela pareceu congelar, como se quisesse se afastar, mas hesitou em fazê-lo. Não posso te contar toda a verdade porque temo que quando você descobrir o significado, saia procurando encrenca. Então te dou esta pequena lasca na esperança de que ela te mantenha ocupada até que eu descubra o que eu queria, disse ele. Isso tudo é mesmo necessário? Perguntou Eve. Você não quer que eu corra perigo enquanto você pretende sair por aí fazendo sabe-se lá o quê? Kim riu baixinho. Eu não te disse há muito tempo, antes mesmo de sermos amigos. Eu sou um hipócrita do mais alto nível, Eve. Você sabia no que estava se metendo? Ele fez uma pausa. Se arrepende? O sentimento que tenho não é de arrependimento, mas não sei o que é. Quer dar uma olhada lá dentro e me dizer o que realmente são? Perguntou ela, aproximando-se. Que não sabia dizer se ela o estava tentando ou desafiando. Ele a empurrou. Eu não uso legilimência em pessoas próximas a mim. Você sabe disso, Eve. Eve se afastou e começou a recuar em direção ao corredor de onde viera. Esse é o problema, Kim. No momento, não consigo dizer se você está falando a verdade ou mentindo por causa de algo que não pode me contar. Eve, por favor. Eve balançou a cabeça e, sem dizer uma única palavra, desapareceu da vista dele, deixando para trás Kim sozinho com nuvens trovejando no céu. Ele cerrou o punho com força suficiente para fazer sangrar. Fazia apenas alguns dias desde que Dumbledore o abordará pela primeira vez e tanta coisa havia mudado. Ele perderá seu lar, a confiança da família e prejudicara seu relacionamento com as duas pessoas que amava do fundo do coração, e agora, naquele momento, ele nem sabia se elas poderiam ser reparadas.
Seria tudo culpa dele? Ter a noção de um futuro possível o fizera se envolver quando não havia necessidade. Ou seria culpa do Lorde das Trevas, a raiz de todos os problemas, que não pararia até conseguir o governo que desejava? Isso tudo é culpa do Voldemort, pensou. Que repetiu isso mentalmente para se assegurar de suas opiniões, fortalecendo o sentimento de ódio e raiva dentro dele. Contudo, apesar de tudo isso, ele não conseguia parar de se odiar. Ele sentiu algo deslizar pela lateral do rosto. Olhou para cima enquanto a garoa começava a cair do céu nublado e cheio de nuvens escuras. Em instantes, os céus clamaram por ele, e ele ficou ali, absorvendo o que a chuva lhe dava. Capítulo 385. Kim saiu de um beco empoeirado para uma rua movimentada de Londres. Ele se juntou às pessoas e passou por tudo, de livrarias e lojas de música a hamburguerias e cinemas, mas nenhum deles era seu destino naquele dia. Ele continuou andando até parar para espiar, através da multidão de pessoas que iam de um lado para o outro, em direção ao pequeno e imundo pub do outro lado da rua. Se não fosse por ele estar procurando, não teria notado que estava lá. As pessoas que passavam apressadas não olhavam para ele. Seus olhos deslizavam da grande livraria de um lado para a loja de discos do outro, como se não conseguissem ver o prédio com a placa Caldeirão Furado. Para um lugar famoso era muito escuro e decadente. Algumas senhoras idosas estavam sentadas em um canto, bebendo pequenas taças de xerez. Uma delas fumava um cachimbo comprido. Um homenzinho de cartola conversava com o velho barman, que era bastante careca e parecia uma noz desdentada. Ninguém lhe deu atenção quando ele entrou e passou. Kim tirou o chapéu para Tom, o barman, enquanto atravessava o bar e saía para um pequeno pátio murado, onde não havia nada além de uma lata de lixo e algumas ervas daninhas. Que olhou por cima do ombro para garantir que estava sozinho antes de derrubar 3 tijolos com o nó dos dedos. O tijolo que ele havia tocado estremeceu, se contorceu. No meio, um pequeno buraco apareceu. Ele se alargou cada vez mais um segundo depois. Eles estavam diante de um arco grande o suficiente até para os indivíduos mais altos. Um arco que dava para uma rua de paralelepípedos que serpenteava e desaparecia de vista. Ele atravessou o arco e olhou por cima do ombro para se certificar de que ele havia encolhido instantaneamente na parede sólida. Ele caminhou pela rua semilotada do beco diagonal, observando as diversas lojas em funcionamento. Passou até pelas genialidades Weasley, seu primeiro investimento no beco diagonal, para chegar ao prédio branco com uma neve que se elevava sobre as outras lozinhas. Parado ao lado de suas portas de bronze polido, vestindo um uniforme escarlate e dourado, estava um goblin, que estalou os dedos, e uma explosão de magia percorreu um domo. Todos ao seu redor, incluindo os olhos vigilantes do guarda-goblin, ficaram turvos, e não perceberam como o homem de meia-idade, desengonçado e esguio, com cabelos castanhos e olhos cor de avelã, se transformou em um jovem em forma, com cabelos negros como tinta e olhos cinza-pedra. Ele subiu os degraus e passou pelo goblin, que não tinha nem metade de sua altura, e foi então saudado pelo segundo par de portas, prateadas dessa vez, com as infames gravuras: entre estranho, mas tome cuidado do que aguarda o pecado da ganância para quem recebe, mas não ganha, devem pagar o mais caro por sua vez. Então, se você procurar embaixo do nosso chão um tesouro que nunca foi seu, ladrão, você foi avisado, cuidado de encontrar mais do que tesouros ali. Bem, hoje não, ele murmurou baixinho. 2 goblins o conduziram através das portas prateadas, e eles se encontraram em um vasto salão de mármore. Cerca de 100 outros goblins estavam sentados em bancos altos atrás de um balcão comprido, rabiscando em grandes livros razão, pesando moedas em balanças de latão e examinando pedras preciosas com óculos. Havia portas demais para contar que saíam do salão, mas mais goblins guiavam as pessoas para dentro e para fora. Não importava a hora, o dinheiro sempre fluía de mãos dadas. Ele se dirigiu ao balcão. Bom dia, disse Kim ao Goblin livre. Vim aqui para encontrar o Bogrod para tratar de assuntos urgentes. Quem você disse? Perguntou o Goblin contador de histórias, estreitando os olhos. Bogrod. Diretor Bogrod? Perguntou Caixa. Quem pensou no Bogrod que conhecera da última vez e pelo tratamento que o velho Goblin recebeu, ele definitivamente poderia ser um diretor, então aceitou. O Caixa, no entanto, pareceu cético. Perguntou. Você tem um horário marcado? Não, não quero. Mas garanto que ele gostaria de me conhecer. Sinto muito, mas o diretor não se encontrará com ninguém sem hora marcada. Kim franziu os lábios. Não achava que conseguiria chegar diretamente a Bogrod. Hora de mirar em algum lugar baixo, pensou. Então posso encontrar o teler Rifoco? Perguntou. Gerente do andar, Rifoco? O gerente do andar é o Rifoco, ele sorriu. Desculpe, senhor, eu não. O Caixa parou enquanto seus olhos se percorriam. Kim seguiu o olhar do Caixa. Embora a maioria das pessoas não conseguisse distinguir entre goblins, Kim conseguia distinguir claramente cada um. Ele saiu imediatamente da estação, ignorando os chamados do Caixa atrás de si. Rifoco chamou Kim para o Goblin que ele e o Caixa haviam avistado. O Goblin, de rosto moreno e astuto, e barba pontuda, virou-se ao ser chamado. Por um momento, o Goblin mais bem vestido encarou Kim como se tentasse identificar quem era o humano, mas quando se deu conta, exclamou, Senhor West. Ótimo, você me reconheceu, sorriu Kim. Ele olhou Rifoco de cima a baixo. Pode ser tarde, mas parabéns pela promoção. Ele tinha uma forte intuição de que o acordo que havia fechado todos aqueles anos antes era o motivo. Obrigado, disse Rifoco, ainda com surpresa no rosto. Que bom que te encontrei, Rifoco. Tenho um trabalho para fazer. O Goblin Caixa com quem Kim havia conversado veio correndo com seus pés longos, porém curtos. Ele disse entre bufadas. Tentei impedi-lo, senhor, mas o mago. Rifoco ergueu a mão e fez um gesto para o Caixa ir embora. O Caixa olhou para confirmar antes de se curvar e voltar para seu posto. O que posso fazer por você hoje, senhor West?
Perguntou Hifoco. Eu gostaria de conhecer o Bogrod, quem foi direto ao ponto. Tenho uma proposta muito atraente para ele. Sabe, eu sei que é difícil para uma pessoa se encontrar, diretor Bogrod, mas se o senhor pudesse marcar um encontro, sorriu, eu certamente o recomendaria. O rosto do Goblin se contraiu de emoção. Ele engoliu em seco. Vou ver o que posso fazer. Por enquanto, vamos para um dos nossos salões. Kim sorriu. Seria perfeito. Quebra de cena. Demorou meia hora depois que Hifoco deixou Kim sozinho em um lounge chique para que ele conseguisse a reunião que queria. Senhor West, entrou o velho Goblin com a pele mais enrugada que já vira em um Goblin. Não nos encontramos desde a troca. Assim, aquela vez em que te vendi um conjunto milenar de moedas antigas cunhadas em gringotes. O que devo dizer foi uma pechincha, porque essas moedas valem muito mais como um conjunto, sorriu Kim. Depois, generosamente te dei outro conjunto de moedas, que você usou para chegar à sua posição atual. Ouvi dizer que é um grande negócio. Ele foi direto ao ponto. O que eu lembro foi em troca de informações sobre a magia amaldiçoada que você, por algum motivo, queria saber mais, disse Bogrod, com a bengala batendo no chão de mármore enquanto ele se sentava à sua frente. Bloodpeak, seu gerente de contas, me disse que você tem uma proposta atraente para mim. Por que não ouvimos sobre isso? Ótimo, vamos lá. Que enfiou a mão no terno e retirou uma longa caixa retangular de 45 centímetros de comprimento. Hoje, eu trouxe algo de grande importância para a nação Goblin. Ele abriu a fechadura e sorriu ao ver Bogrod se inclinar para a frente, apoiando o peso na bengala. Eu verifiquei a idade, e você ficará encantado em saber que isto tem 100 anos a mais que as moedas. A forma como Bogrod inalou bruscamente soou como música para os ouvidos de Kim. Ele virou a caixa para Bogrod e disse, eu lhe apresento, uma adaga de cavaleiro feita por goblins. Os olhos de Bogrod brilhavam com ouro incrustado no cabo, que não tinha muita experiência prática com ferraria tradicional, mas ao manusear a faca, percebeu que era uma das melhores e mais equilibradas que já havia segurado na vida. Bogrod pegou a adaga com seus dedos ossudos e puxou a lâmina da bainha. O fuller é resistente, as lâminas são tão afiadas e lisas, e a crista central flui direto para a ponta soldada. A mão de Bogrod sentiu cada parte da faca e até se levantou para balançar a lâmina algumas vezes. Esta é uma obra-prima da era Ragnarok. O artesanato com metal é fabuloso. Ele estalou a lâmina, e ela produziu um som como um diapasão. Quem podia sentir magia na magia sonora? Bogrod embainhou a adaga, recolocou-a na caixa e disse, a adaga é propriedade de um Goblin, você deve devolvê-la imediatamente. Nós dois sabemos que o senso de propriedade dos Goblins e dos humanos não é a mesma coisa, disse Kim, cruzando as pernas e apoiando as mãos nos joelhos. Para um Goblin, o legítimo e verdadeiro dono de qualquer objeto era o criador, não o comprador. Todos os objetos feitos por Goblins eram, aos olhos dos Goblins, seus por direito. Quando comprados, eram considerados alugados por quem pagava o preço. Eles tinham, no entanto, grande dificuldade com a ideia de objetos feitos por Goblins passarem de humano para humano. Para os Goblins, os objetos deveriam ter sido devolvidos aos Goblins após a morte do comprador original. Eles consideram o hábito de guardar objetos feitos por Goblins, passando-os para a família sem pagamento adicional, pouco mais do que roubo. Bogrod via a adaga como propriedade dos Goblins devido à sua idade. Não vou simplesmente devolver a adaga para a nação Goblin, e tenho certeza de que você me dará uma quantia exorbitante de dinheiro em troca, disse Kim, fazendo as veias e as narinas de Bogrod se contraírem. Mas se você se lembra, este é um acordo atraente, então, se quiser ouvir, tem um acordo que acho que você vai gostar. Quem sabia que Bogrod se sentiria como se 100 formigas estivessem rastejando sobre ele se pedisse dinheiro em troca da adaga, porque na sensibilidade Goblin, a adaga não era sua propriedade, e até mesmo a posse dela era um roubo contra a nação Goblin. Oferecer um acordo alternativo era sua maneira de fazer com que Bogrod não se sentisse como se estivesse interagindo com um ladrão, ou pelo menos com um humano desonesto. Isso, somado à generosidade anterior de Kim, foi o suficiente para que Bogrod ouvisse sem se sentir profundamente ofendido. Fale, disse o Goblin, com os olhos na adaga. Tenho informações confiáveis de que um dos seus cofres está sendo mal utilizado. Um dos seus estimados clientes expôs os reverenciados cofres de Gringotes a uma magia terrível, algo tão maligno que horrorizaria os Goblins de Gringotes até a medula. Disse Kim, mas suas palavras confundiram Bogrod tanto quanto o preocuparam. Que magia e cofre? Posso contar tudo. Em troca, quero o objeto sobre o qual a magia foi lançada intacto. Vou tirá-lo de Gringotes, e nenhum Goblin jamais terá que vê-lo ou sentir sua presença. Não, isso é contra as regras. Bogrod bateu com a bengala no chão. Gringotes não pode entregar o conteúdo de um cofre a outra pessoa sem o consentimento do dono. Se um item amaldiçoado em um cofre violar a lei de Gringotes, nós o destruiremos e aplicaremos multas e penalidades pela violação. Um brilho nos olhos de Bogrod indicava que Gringotes extorquiria as multas de qualquer maneira. Quem sabia de tudo isso? Ele tinha lido todos os contratos de Gringotes que conseguiu encontrar e, embora não fosse especialista em direito, tinha lido e explorado detalhes suficientes para saber que Gringotes não o deixaria invadir um cofre e levar as coisas à toa, mesmo que fosse uma grande violação. Eu entendo, e é por isso que ofereço esta adaga a Gringotes, ou a você, Bogrod, para abrir uma exceção. Gringotes pode fingir que expurgou o objeto escuro de sua propriedade, só que em vez de destruí-lo, você me entrega. Kim empurrou a caixa levemente em direção a Bogrod com um sorriso. Tenho certeza de que ajudará em algumas coisas. Mas se não conseguir, podemos sempre cancelar o acordo. Ele empurrou a tampa delicadamente e com um movimento de dedo, as duas fechaduras se encaixaram. Então, o que me diz, diretor Bogrod? Bogrod encarou a faca com uma fome nos olhos que nem mesmo o negociador calejado conseguiu esconder. A faca feita por Goblins era uma tentação tão grande. Qual é a magia terrível de que você fala? Perguntou Bogrod. Ah, você sabe, nós conversamos sobre isso antes. Já conversamos sobre isso antes?
Quando é que os olhos de Bogrod quase saltaram das órbitas enquanto ele buscava uma confirmação frenética em Kim, que sorriu e deu de ombros. Bogrod pronunciou a próxima palavra como se estivesse saboreando cada sílaba em sua língua. Uma Horcrux. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 386. Uma Horcrux. A expressão de Bogrod passou de uma jornada de surpresa chocante para uma raiva severa e finalmente terminou em uma cara de pôquer negociando. Há uma Horcrux em um cofre de Gringotts? Senhor West, o senhor entende. Suas pupilas se estreitaram enquanto seus olhos se arregalaram. O Goblin rosnou e bateu com a bengala, enviando uma onda de magia. Você sabia que havia uma Horcrux em nossos cofres. Foi por isso que perguntou. Você estava percebendo a atitude de Gringotts em relação à Horcrux. Seu mago cretino, que não se ofendeu com as palavras duras, deu de ombros levemente com um rosto sereno, e passou a mão pelos cabelos despenteados pela magia de Bogrod. Se é assim que você quer colocar, não vou negar. Mas você acha que importa agora? O fato é que pode ou não haver um recipiente para almas em um cofre em algum lugar no subsolo. Pode ou não. Depende de como você gostaria de prosseguir, disse Kim. Se ele recusar a cooperação, Gringotts pode esquecer a Horcrux. Gringotts pode tentar encontrar a Horcrux sozinho, vasculhando todos os cofres, ou você pode negociar minha ajuda e fazer o trabalho, que eu trago junto com um incentivo que ninguém poderia recusar, apontou para a caixa de adagas. O que você acha? Que tal assinarmos esse acordo e no final do dia, ambas as partes estarão felizes? O Goblin não deu nenhum sinal de encorajamento, mas continuou a franzir a testa. Kim como se nunca tivesse visto nada parecido. Preciso pensar nisso. Me dê uma semana. Não, Kim interrompeu essa linha de pensamento. Isso precisa acontecer agora. Você precisa tomar sua decisão aqui mesmo, e precisamos encerrar toda a operação até o fim do dia. Não quero que isso fique coberto por uma burocracia cheia de discussões inúteis sobre a lei de Gringotts e a cooperação entre goblins e humanos. Isso só servirá para complicar e atrasar as coisas. Diretor Bogrod enfatizou o título. Decida. Você quer fazer isso agora ou nunca? Bogrod rosnou ameaçadoramente para Kim, que permaneceu imóvel e imperturbável. A maneira como ele havia dito não era bonita, mas era a verdade. Se ele deixasse Bogrod dormir pensando no assunto, as chances de sucesso despencariam mais rápido do que um tijolo no céu. Ele precisava dar sinal verde para o acordo antes que Bogrod saísse da sala. Se houvesse um mago de quem eu acreditasse que eles não procuravam. Para ganho pessoal, disse Bogrod finalmente, você seria a última pessoa em quem eu pensaria, Kim West. São pessoas como você que mantiveram o direito de portar a varinha longe dos goblins e se recusam a compartilhar os segredos da sabedoria das varinhas com outros seres mágicos. Eles nos negam a possibilidade de estender nossos poderes. Kim ergueu as duas mãos e mostrou a palma. Eu não uso varinhas, então não me importo nem um pouco com quem pode usar uma varinha. E não é como se a sua espécie fosse melhor, goblins também não compartilham nada da sua magia. Você não nos diz como fazer espadas e armaduras como você faz. Acredite, eu tentei encontrar algo que resistisse, mas goblins sabem trabalhar metal de um jeito que eu mataria para ter. Ele se consolou lembrando-se de que fundou a Aegis e criou todo o produto sozinho, o que agora estava dando uma competição para as proteções feitas por goblins. Kim deu de ombros. Bogrod deu uma risada maldosa. É contra o nosso código falar dos segredos de Gringotts. Somos os guardiões de tesouros fabulosos. Temos um dever para com os objetos colocados sob nossos cuidados que foram, tantas vezes, forjados por nossos dedos. O Goblin acariciou a bengala e seus olhos negros percorreram Kim. Eu vou te ajudar. Eu te levarei até o cofre, e você levará a Horcrux. Em troca, eu recebo a adaga feita pelos Goblins. Excelente, um acordo rápido e simples, do jeito que eu gosto. Kim sorriu, mas o sorriso desapareceu do rosto. Mas cuidado, Goblin, tente me contrariar de qualquer forma, e o resultado não será nada bom. Seus olhos ficaram roxos, e uma erupção de magia saturou o ar da sala, que então começou a transbordar, criando uma atmosfera sufocante. Bogrod começou a respirar pesadamente enquanto encarava Kim. Ele olhou ao redor da porta como se esperasse algo. Não espere os guardas, disse Kim. Eles só entrarão se as proteções forem acionadas. Balançou a cabeça, fazendo os olhos de Bogrod tremerem. No segundo seguinte, a magia sufocante desapareceu como se nunca tivesse existido, deixando para trás uma rajada de vento refrescante, refrescando o ambiente. Eu simplesmente queria um dia dedicado às traições, mas se eu me deparar com uma situação em que me sinta ameaçado, farei o meu melhor para manchar a reputação de Gringotts como o lugar mais seguro do país, elogiou ele em meio à ameaça, afastando Hogwarts da competição. Não seja ganancioso, Bogrod. Aceite o que for oferecido e fique satisfeito. Kim descruzou as pernas antes de dobrá-las para o outro lado. Ele deu um sorriso educado. Por favor, me avise quando estiver pronto. Posso começar a qualquer momento. Bogrod conduziu Kim até o salão de entrada com todos os caixas. Enquanto caminhavam atrás da longa fileira de balcões, os velhos goblins disseram: preciso saber qual é o cofre em questão para poder pedir a chave. Kim lançou um olhar atento a Bogrod antes de dizer casualmente, Bellatrix Lestrange. O rosto de Bogrod se contorceu exatamente como Kim esperava. Bogrod parou de andar com a bengala deixando uma marca no mármore branco. Ele olhou para Kim como se estivesse vendo um vampiro alérgico a sangue. Nenhuma palavra foi trocada, e Bogrod retomou a caminhada, mas deu apenas alguns passos quando parou novamente. Bogrod virou a cabeça na direção de Kim e balbuciou incrédulo. Vê, você está dizendo que é dele? Até os goblins temiam que Voldemort não dissesse seu nome enquanto estivesse dentro de Gringotts. Pode ser ou não, disse Kim. Bogrod resmungou antes de seguir para um escritório atrás dos balcões. Bateu na porta com uma placa que dizia, Rifoco, gerente de andar. Antes de entrarem, Kim parou Bogrod e sussurrou, vamos manter a conversa exclusivamente em inglês, certo?
Bogrod lançou um olhar furioso para Kim antes de abrir a porta. Hifoco levantou-se apressadamente da cadeira. Senhor, o senhor não precisava vir aqui, poderia ter me chamado, eu teria ido até o senhor. Hifoco, vou pedir que você faça uma coisa por mim, espero que consiga guardar segredo. Pode fazer isso por mim, Hifoco? Perguntou Bogrod, indo direto ao ponto. Claro, senhor. O senhor tem a minha língua, disse Hifoco com um olhar de guerreiro. Bom homem, disse Bogrod, orgulhoso. Quero os clankers no cofre de Bellatrix Lestrange. Hifoco franziu a testa, confuso, mas ao olhar entre Bogrod e Kim, um choque tomou conta de seu rosto. Mas quando estava prestes a expressar seus pensamentos, Bogrod o interrompeu. Sem perguntas, Hifoco. Este assunto é de extrema importância e diz muito respeito a Gringotts. O clanqueiro no cofre de Bellatrix Lestrange. Hifoco pareceu em conflito, mas sob as ordens de seu superior, tão acima da hierarquia. Ele não pôde recusar e pegou uma bolsa de couro que parecia estar cheia de metal tilintante, a qual entregou a Bogrod. Obrigado, Hifoco. Você terá os clankers em 1 hora, disse Bogrod. Você sabe como operar os cofres? Perguntou Kim depois que eles saíram do escritório de Hifoco. Comecei como caixa, Sr. West. Conquistei minha carreira aos poucos. Com as chaves tilintando, eles correram em direção a uma das muitas portas que saíam do corredor. Bogrod assobiou para chamar uma pequena carroça que veio lentamente pelos trilhos em sua direção, vinda da escuridão, na qual eles entraram. Com um solavanco a carroça partiu ganhando velocidade, e então começou a serpentear pelas passagens labirínticas, sempre em declive. Kim não conseguia ouvir nada por causa do barulho da carroça nos trilhos. Seus cabelos esvoaçavam atrás dele enquanto desviavam entre as estalactites, mergulhando cada vez mais fundo na terra. Ele nunca havia descido nos túneis subterrâneos. Seu cofre só tinha galeões e, na maioria das vezes, ele pagava e ordenava o dinheiro por cheque. Ele se inclinou perto de Bogrod e gritou contra o vento, mas o Goblin não ouviu. Ele deu uma palmada no rosto e citou a frase icônica que Ron Weasley dissera certa vez para Hermione Granger para si mesmo, e então usou magia para enviar sua voz a Bogrod. Isso é bem emocionante, disse ele. Podemos ir mais rápido? Bogrod não respondeu. Eles estavam mais fundo do que Kim jamais estivera no subsolo. Fizeram uma curva fechada em alta velocidade e avistaram à frente, segundos antes, uma cachoeira caindo sobre os trilhos. Kim estalou os dedos para afastar a água, mas, inesperadamente, ela não obedeceu e o encharcou. Então ele ouviu a voz de Bogrod em seu ouvido, a queda do ladrão. Ela lava todo encantamento, toda ocultação mágica. Entramos na seção que abriga os cofres de Lestrange, Black Malfoy. Note em muitas outras famílias puro sangue, a cachoeira é um requisito. Sua voz soava como se ele estivesse tentando convencer Kim de que não conseguiria invadir os cofres sem sua ajuda. Kim suspirou e estalou os dedos novamente e desta vez a água desapareceu. Ele estava indeciso sobre realizar um assalto envolvendo não cofres com riqueza humana, mas riqueza de goblins. Eles viraram uma esquina e viram a coisa pela qual Kim estava preparado, mas ainda assim fazia tudo parecer insignificante. Um dragão gigantesco estava amarrado ao chão à frente deles, bloqueando o acesso a 4 ou 5 das cavernas mais profundas do local. As escamas da fera haviam se tornado pálidas e escamosas durante seu longo encarceramento no subsolo. Seus olhos eram rosa leitosos. Ambas as patas traseiras carregavam pesadas algemas, das quais correntes levavam a enormes estacas cravadas profundamente no chão rochoso. Suas grandes asas pontiagudas, dobradas junto ao corpo, teriam preenchido a câmara se as abrisse, e quando virou sua cabeça feia em direção a eles, rugiu com um ruído que fez a rocha tremer, abriu a boca e cuspiu um jato de fogo que os fez correr de volta pela passagem. Bogrod sacou a bolsa de couro. Eles avançaram pela esquina novamente, sacudindo os clankers, e o barulho ecoou pelas paredes rochosas, tão amplificado que o interior do crânio de Kim pareceu vibrar com o estrondo. O dragão soltou outro rugido rouco e então recuou. Kim podia vê-lo tremendo e à medida que se aproximavam, viu as cicatrizes deixadas por cortes violentos em seu rosto e imaginou que ele havia sido ensinado a temer espadas em brasa ao ouvir o som dos clankers. Eles estavam indo ainda mais fundo e ganhando velocidade. O ar ficava cada vez mais frio à medida que eles se lançavam em curvas fechadas. Eles passaram ruidosamente por uma ravina subterrânea e pararam em frente a um cofre sem fechadura. Afaste-se, disse Bogrod. Ele acariciou a porta delicadamente com um de seus longos dedos, e ela simplesmente desapareceu, revelando uma abertura semelhante a uma caverna, abarrotada do chão ao teto com moedas e cálices de ouro, armaduras de prata, peles de criaturas estranhas, algumas com espinhos longos, outras com asas caídas, poções em frascos cravejados de joias e uma caveira ainda usando uma coroa. Alguém tem acesso aos cofres? Sou o diretor dos cofres. Tenho acesso a todos os cofres. Agora entrem e procurem rápido. Que não entrou. Fez sinal para Bogrod entrar primeiro. Eu não vou lá sozinho, caso você me prenda lá sozinho para morrer. Vai, Bogrod. Você não tem confiança, Bogrod zombou. Claro que não. Nosso relacionamento é puramente transacional, sorriu Kim. Os dois entraram, e Kim começou a procurar pela taça da Lufa-Lufa. Ele lançou vários orbes de luz no ar e iluminou todo o cofre. Não precisou procurar por muito tempo. Bellatrix havia colocado a taça em uma altura semelhante à de um bem precioso. Ele bateu os pés, e o vento o elevou até a altura da prateleira onde a taça estava. Kim olhou fixamente para a pequena taça dourada que brilhava sob um holofote triplo. A taça que pertencera a Elga Frepufo, que passará para a posse de Epsiba Smith.
de quem fora roubada por Tom Riddle. Ele direcionou sua magia para o cálice e erradicou as maldições de gêmeos e flagrantes lançadas externamente sobre ele. Após confirmar que era seguro tocá-lo, ele recuperou uma caixa de vidro feita de um material único que poderia resistir ao veneno de basilisco por algum tempo. Normalmente, o veneno de basilisco precisa ser inerte para ser armazenado ou mantido em um saco de veneno de basilisco preservado. Ele conjurou uma pinça, pegou o cálice e cuidadosamente o colocou dentro da caixa antes de selá-lo para uso posterior. Já são 5, ele murmurou para si mesmo com um sorriso. Capítulo 387. Vê, você pode voar? Kim guardou a Horcrux em um dos bolsos e se virou para encarar o chocado Bogrod, que acabará de vê-lo flutuar até a Horcrux. Voar não era algo explorado no mundo mágico e, apesar da rica história do planeta, nenhuma espécie sobrenatural sem a habilidade inata de voar havia conseguido alçar voo. Até onde ele sabia, Voldemort era o único que havia descoberto a magia do voo verdadeiro e sem ajuda. Mesmo sua magia de vento não era considerada voo verdadeiro. Ele se perguntou como deveria responder a Bogrod. Voar era algo que ele acabará definindo para a persona do vigilante invisível, e a persona de Kim West não deveria ter. Mas após um momento de reflexão, chegou à conclusão de que as capacidades de voo do vigilante invisível jamais seriam tornadas públicas. Se o DMLE compartilhasse essa informação com alguém, Gringotts e Goblins estariam no fim da lista. Possibilidade de estender nossos poderes. Foi o que você me disse antes, não foi? Ele falou para o Goblin atordoado. Eu não negaria que os focos mágicos criados pela raça humana nos permitiram alcançar um certo nível de domínio no planeta, mas não é uma solução definitiva. Há magia fluindo dentro de cada um de nós, e com todo esse poder, ela abre a porta para possibilidades infinitas. A única questão é quem agarra a oportunidade e a aproveita ao máximo. Ele deu um tapinha no ombro de Bogrod enquanto saía do cofre. Sua espécie simplesmente precisa encontrar e ajudar os goblins capazes e dispostos a perseguir as possibilidades infinitas. É assim que se estende o poder, não se ressentindo do fruto do trabalho de outra raça. Que não podia negar que, embora não gostasse de como sua vida estava agora, garantir a quinta Horcrux e fazer o discurso empolgante para Bogrod o deixará de bom humor. A única maneira de este dia ser melhor seria se Voldemort, de alguma forma, entregasse sua vida. Assim que entraram nos cofres, Ki e Bogrod saíram do subterrâneo profundo silenciosamente e sem qualquer problema. Ninguém, exceto 3 almas, sabia o que havia acontecido. Deu uma promoção ao Rifoco, disse Kim. Ele não ia revelar o que tinha acontecido hoje, e Bogrod também não, contanto que não quisesse enfrentar a fúria total dos seus. Uma promoção com maior autoridade e um aumento salarial será incentivo suficiente para ele não falar do outro de hoje. Acho que isso será o melhor para todos, não acha? Bogrod assentiu, mas seus olhos estavam fixos em Kim. Havia uma mistura de expectativa e ameaça nos olhos negros, diferente dos humanos. Não precisa me olhar assim, sorriu Kim. Ele pegou a caixa que continha a adaga ancestral e a entregou ao Goblin ansioso. Não vou voltar atrás no nosso acordo. O dia de hoje foi como deveria ser, simples e sem complicações. E não tenho intenção de complicar e atrapalhar. Mas Bogrod não estava mais ouvindo. Todo o seu ser absorvia a antiga glória de seus ancestrais. A visão fez Kim rir. Depois de se certificar de que tudo estava no lugar e que ninguém havia notado nada de errado, Kim se despediu de Bogrod. Ele voltou a assumir a aparência de John no salão e saiu de Gringotts como um homem de meia-idade feliz. No entanto, quando chegou ao caldeirão furado, toda a alegria havia desaparecido, substituída por desconfiança e vigilância. Ele estava sendo seguido. Ele tinha certeza disso. Na curta caminhada do banco até a pousada, teve a intuição de que alguém o observava. Para confirmar que estava sendo seguido, parou para comer alguma coisa e vasculhou a área furtivamente, descobrindo que havia pelo menos 3 pessoas de olho nele. Uma delas até veio jantar no restaurante ao ar livre onde ele estava, certamente para ficar de olho. Quem diabos são eles? Pensou. Ele havia enviado uma sonda de legilimência para a pessoa mais próxima, mas o homem tinha oclumência forte o suficiente para que houvesse a possibilidade de alertá-lo. Kim comeu lentamente com a mente a mil para tentar entender quem eram aquelas pessoas. Ao terminar a última mordida, decidiu descobrir quem eram aquelas pessoas, porque o estavam seguindo e tudo mais que pudessem lhe dar. Eles estão me seguindo, que assim seja. Ele saiu do restaurante e pegou a saída do caldeirão furado para entrar na Londres não mágica. Ele se certificou de andar devagar e facilitou o caminho para eles. O mapa de Londres se materializou em sua mente. Ele conhecia o layout das principais cidades por causa do projeto Labirinto, a localização das portas havia exigido uma extensa pesquisa, e um dos objetivos dessa pesquisa era encontrar áreas com a menor quantidade de atividade não mágica. A propósito, um desses locais candidatos ficava perto do caldeirão furado. Kim conduziu a turma até um parque que não recebia muitos visitantes devido ao péssimo estado em que se encontrava. As únicas pessoas que se encontravam lá eram mendigos e pessoas que queriam um lugar para se drogar ou beber. Ele caminhou para dentro do parque, deu uma volta pela área antes de se sentar em um banco com um livro na mão, e esperou que o campo de jogo se arrumasse. Lentamente, ele dissipou magia no ar ao redor e a espalhou. Respirou fundo enquanto recuperava o que parecia ser outro sentido. Foi uma ótima experiência, mas não algo com o qual estava acostumado. Sua magia no ar enviou de volta a localização aproximada das pessoas ao seu redor. 20, o número o chocou. 20 pessoas. O que eles estão compensando? Mas não importava, ele podia levar todos, e quanto mais houvesse, mais informações conseguiria obter. Hora de começar a festa. Eu estava me sentindo irritado, isso vai cair bem na hora. Ele estalou os dedos, e a mini pedra de proteção presa a uma proteção espacial que ele carregava por causa de seu trabalho com os sequestradores ganhou vida. Ele se levantou e pôde sentir a perturbação no ar enquanto as 20 pessoas sentiam a proteção ao redor.
Pessoas se escondendo ao meu redor, não sejamos rudes. Por que vocês não se mostram e podemos conversar como pessoas civilizadas? Disse Kim. O corpo esguio de John se endireitou como uma vareta, com as mãos atrás das costas. Estamos sozinhos. Ninguém virá aqui por causa das proteções. Tenho certeza de que é isso que todos nós queremos, certo? Apareçam, agora. Kim percorreu com os olhos a cena com árvores centenárias pontilhando o parque, com folhagens secas cobrindo o chão e caminhos pavimentados com suas cores outonais. Se não fosse pelo lixo jogado sem cuidado, era quase pitoresco. Depois de um momento, ele ouviu o farfalhar de folhas enquanto pessoas vestidas com trajes marrom amarelado saíam de trás das árvores enquanto outras lançavam seus feitiços de invisibilidade. Logo, ele tinha uma dúzia de homens e mulheres ao seu redor, com 8 ainda escondidos, mas que não os chamou e os deixou pensar que ele não sabia. O que posso fazer por vocês, pessoas bem vestidas? Perguntou Kim com confiança, mas seus olhos se voltaram para todos os lados com uma desconfiança evidente. Ele teve que se mostrar vigilante para lhes dar confiança. Kim. Ouvir seu nome fez que franzir os lábios, formando uma fina linha branca. Ele olhou para o chão perto dos sapatos por um momento em silêncio antes de liberar sua magia, e o disfarce de John desapareceu, deixando Kim em sua aparência original. Ele se virou para a pessoa que o chamou. Você é de Gringotts? Eu disse ao Bogrod que não queria que isso fosse uma bagunça. Ele não precisou continuar para obter a resposta, pois ela estava bem na sua frente. Axel Thorne, disse ele com surpresa evidente. Axel Thorne, cofundador do Limax Group, uma empresa de segurança privada, patrocinada pelo pai de Kim, Adam West, e mais tarde por George West após a morte de Adam. O homem à sua frente estivera com Kim na Dinamarca e na Itália, ambas as vezes atuando como seu guia e guarda-costas. Se você está aqui, então isso deve significar que ele o enviou. Seu avô quer você em casa, Kim, disse Axel, o homem grande, atlético e militante. Ele e todos da sua família estão muito preocupados com o paradeiro deles. Você precisa voltar para casa para que todos possam descansar em paz. E ele mandou você me levar para casa, que olhou ao redor, e você trouxe tudo isso. Por favor, venha conosco. Não queremos que isso fique feio. Estamos em uma área proibida, e se isso sair do controle, teremos problemas com as autoridades. Tenho certeza de que, assim como nós, você não quer quebrar as leis de sigilo, disse Axel, mantendo a voz e a linguagem corporal o mais discretas possível. É garoto para com essa palhaçada e vem com a gente, disse uma voz atrás. Kim se virou e novamente encarou alguém que reconheceu. Senhor Neil, o senhor também está aqui, disse Kim. O homem que parecia um delinquente era outro cofundador da Limax. Ele só havia encontrado Neil uma vez na Dinamarca. Kim decidiu prestar atenção nos rostos das pessoas e ficou surpreso ao ver que o terceiro fundador também estava presente. Até o senhor Lucas veio. Vocês 3 estão aqui. Lucas, o taciturno dos 3, acenou com a mão. Seu avô fez nós 3 virmos aqui pessoalmente por sua causa, disse Neil, como se toda aquela interação fosse um grande incômodo. A última vez que nós 3 nos reunimos para uma missão foi. Nem me lembro quando foi, já faz tanto tempo. É por isso que vamos acabar com isso para que possamos voltar às nossas vidas. Sai de férias para vir para cá, garoto. Não torne isso um incômodo maior do que já é. Que não respondeu a Neil. Em vez disso, ele se virou para Axel e perguntou. Você o seu Neil sem você? Ele notou algo na expressão de Axel. Você não os trouxe. Você foi obrigado a trazê-los? O que o avô lhe disse, senhor Axel? Que você fugiu de casa por algum motivo e precisa voltar para casa, disse Axel concisamente. Como você me encontrou? Você pode ser habilidoso com magia, Kim, mas fazemos isso há décadas. Deu um pouco de trabalho, mas não foi tão difícil. Ele te contou por que eu fugi? Perguntamos, mas ele se recusou a revelar. Os olhos de Kim brilharam. Isso significava que eles não conheciam sua identidade alternativa. Seu avô havia mantido Limax no escuro e ocultado muitas informações que poderiam tê-los ajudado. Um sorriso surgiu no rosto de Kim ao mantê-lo escondido. Seu avô lhe dera uma vantagem. Ele transformou o sorriso em uma risada e apontou para todas as pessoas ao seu redor. Os 3 fundadores e mais um monte de gente só para me pegar? Vocês não acham que isso é exagero? Acabei de terminar a escola. Foi Neil quem respondeu. Seu avô acha você perigoso porque eliminou uma dúzia de comensais da morte. Eu vi os arquivos sobre eles. Eram amadores. Eu poderia ter feito isso. Isso é bom, pensou Kim. Isso não precisa ficar bagunçado. Kim afrouxou os braços e apertou levemente a mão. Ele inspirou e expirou antes de dizer. Desculpe, mas na verdade não sou fácil. Capítulo 388. Kim preparou sua magia enquanto pensava na situação em que se encontrava. A conversa de Axel Thor sobre o risco de quebrar as leis de sigilo era real. Mesmo que o parque não fosse um ponto turístico popular, ainda ficava em Londres, a cidade mais populosa do país. Qualquer comoção que vazasse alcançaria a enorme população não mágica, alertando ainda mais as autoridades. Essa bola de neve rolaria ladeira abaixo até chegar aos ouvidos do DML para que uma equipe de aurores, magos de ataque e obliviadores chegasse ao local para conter a confusão. O que Kim tinha certeza de que nem ele nem Limax queriam que acontecesse. Era um elemento que colocaria os 2 em apuros que eles nem sequer tocariam com um pedaço de pau. A luta nem tinha começado, mas Kim já se arrependia da sua escolha. Aquela não era a mesma de suas brigas anteriores como vigilante invisível, onde ele podia criar toda a comoção que quisesse. Ele precisava ter cuidado para não chamar atenção. O que significava que ele tinha um teto de papel acima da cabeça que era muito fácil de rasgar. Era melhor para ele estar em um lugar espaçoso, longe de olhares curiosos, onde pudesse deixar sua magia agir livremente. A localização atual pendia a favor do grupo Limax. Está tudo bem, nem tudo é ruim, pensou Kim. Eu tenho um elemento surpresa, e sou um West.
Sem aviso, Kim disparou em disparada em direção à árvore mais próxima, abaixando-se bem a tempo de ser atingido por meia dúzia de feitiços. Escondeu-se atrás de uma árvore e mais uma vez arrependeu-se de sua decisão de instalar uma barreira de bloqueio espacial. Teria sido melhor escapar do que lutar de frente. Quando esse pensamento terminou, metade do tronco da árvore havia se transformado em lascas prestes a se quebrar. Hora de ir. Ele ativou a magia corporal e correu. Lançou um zigue-zague em seu caminho e correu em direção à pessoa mais próxima com um escudo que aguentou o impacto de 3 atordoadores e vários feitiços anti-escudo. O que surpreendeu Kim, e Max estava querendo derrubá-lo rapidamente. Seu escudo resistiu, e ele continuou a investir contra o homem mais próximo. Kim lançou um feitiço de desarmamento no homem, mas, surpreendentemente, o homem rebateu e lançou um atordoador a queima-roupa no rosto de Kim. Vermelho explodiu diante dos olhos de Kim. O membro do Limax à sua frente sorriu vitorioso, mas no segundo seguinte, o feitiço vermelho se encolheu até se tornar um ponto entre a mão de Kim. Kim levantou o pé, deu um chute frontal no homem alguns passos para trás e, em seguida, devolveu o atordoador ao rosto do homem, deixando-o inconsciente. Antes que o homem pudesse cair, Kim usou cordas empíricas para puxá-lo para cima e, em seguida, usou o corpo como escudo de carne, recebendo 5 atordoadores no peito. Fogo, amigo? Kim gritou como uma provocação por trás do corpo do homem. Achei que um grupo de mercenários seria melhor do que isso. Os membros do Limax seguiram com os olhos enquanto Kim jogava o homem no chão, e quando olharam para cima, Kim havia sumido. Ele ainda está aqui, encontrem-no, gritou Axel para a equipe. 4 membros lançaram magia, e toda a área foi inundada por uma onda azul. Axel manteve os olhos abertos enquanto varria a área até encontrar um borrão momentâneo correndo em direção a uma árvore. Ele está correndo para o leste. Niel, a árvore à sua esquerda. Neil virou-se para a árvore com um sorriso selvagem. Sua varinha vibrava com uma magia gritante que era liberada em direção à área geral com um encantamento em latim. Niel não. A tentativa de Axel de parar foi abafada pelo estrondo da árvore sendo arrancada e depois partida ao meio, seguida por uma explosão de estilhaços. Neil, que diabos você está fazendo? Precisamos dele inteiro. Ele se virou apressadamente para Lucas. O som? Lucas assentiu, e Axel suspirou de alívio. Ele vai ficar bem, o garoto é bom com magia, Neil dispensou. A poeira assentou com as folhas caídas e o que restou foram os restos da árvore outrora brutalmente assassinada, mas nenhum sinal de Kim. A desilusão dele ainda está ativa? Perguntou Neil enquanto lançava um feitiço para verificar. Sua expressão mudou mais rápido que um pomo de ouro batendo as asas. Ele gritou. Ele não está aqui. Eu não o peguei. Todos os membros do Limax se armaram com feitiços na ponta da língua. Um silêncio pairou sobre as folhas caídas sob eles enquanto 20 mercenários veteranos vasculhavam os arredores. Ouviu-se um estalar de folhas, e todos se viraram para observar um membro do Limax cair no chão. Imediatamente todos ficaram tensos. Eram 2 a menos. Quero uma revelação, ordenou Axel. À sua ordem, rajadas do feitiço contra a ilusão foram lançadas. No entanto, ao contrário da última vez, não houve sequer um sinal de movimento distorcido no chão. Ai! Todos se viraram e viram uma das pernas do membro do Limax desaparecer na copa vermelho-amarela da árvore. Axel ergueu a mão em punho para impedir que todos bombardeassem a árvore. Lucas balançou a varinha, e cada folha da árvore-alvo caiu, e junto com ela veio o corpo inconsciente. Todos observaram a queda, exceto Axel, Neil e Lucas, que sacudiram a árvore com uma rajada de ventos congelantes que congelaram pingentes de gelo no topo da árvore nua. Não havia ninguém lá. Esteja atento. Um gemido abafado foi seguido por um baque nas folhas secas. Olhos se arregalaram enquanto apontavam suas varinhas para o camarada caído, que estava parado bem no meio da formação. Não havia necessidade de uma ordem para que as pessoas ao redor inundassem a área com uma torrente de feitiços. Infelizmente, a magia simplesmente passou. Onde está o pirralho? Perguntou Neil, acalorado. Inesperadamente, a resposta chegou imediatamente. Estou aqui, não se preocupem. A equipe Limax se assustou ao ouvir a voz de Kim soar aparentemente de todos os lugares. Olharam ao redor, sem sucesso. A voz continuou, vamos acabar com isso, Sr. Axel. Não posso voltar para casa e tenho certeza de que todos vocês têm coisas mais importantes para fazer. Axel lançou um olhar para Lucas, que assentiu e começou a conjurar magia furtivamente. Vamos fazer uma pequena comoção aqui, uma explosão contida bastará, e então todos nós iremos embora. Você pode voltar para o avô e dizer a ele que me encontrou. Mas por causa da explosão, você me perdeu de vista e teve que ir embora antes que olhos não mágicos chegassem. Depois disso, passar alguns dias procurando até declarar que não posso ser encontrado. Colocar alguns novatos para o trabalho de tentar me encontrar enquanto o esquadrão experiente pode partir para um trabalho mais importante. Que tal? Parece um plano sensato. Lucas acenou para Axel e recebeu um aceno de volta. Não podemos fazer isso, Kim. Isso nos prejudicaria aos olhos do seu avô. Temos uma reputação a zelar. Tenho muitas pessoas trabalhando sob minhas ordens que têm bocas para alimentar. Não posso deixar a imagem da empresa ser manchada. Então, por favor, apareça. Axel deu o sinal. Um feitiço escapou da varinha de Lucas e atingiu seu alvo. O lugar vago de repente fez com que Kim, de olhos arregalados, encarasse várias varinhas. Ele imediatamente ergueu as mãos em sinal de rendição.
Não vamos complicar ainda mais as coisas, Kim disse Axel, tirando um par de algemas grossas do colete. Eu preferia ter colocado estas em vez de levar meia dúzia de golpes de atordoamento no peito. Acredite, levar mais de 5 leva 1 mês e meio de repouso absoluto e alguns remédios ruins para se recuperar. Kim torceu o nariz, as mãos erguidas cerradas em punhos enquanto lutava para tomar a decisão. Ele olhou para Axel e balançou a cabeça suavemente. Uma fração de segundo depois, havia um feitiço na mão de Kim, mas antes que pudesse lançá-lo, foi atingido por vários atordoadores. Axel suspirou ao ver o corpo de Kim caído no chão. Varinhas em punho. Ele se aproximou e se agachou perto do corpo de Kim, mas quando levantou a mão para tocá-lo, ela a atravessou como se Kim fosse um fantasma. Os olhos de Axel se arregalaram enquanto ele se levantava e se virava para congelar. Bem no fundo do grupo, Kim o observava. Ele estava atrás de uma das integrantes do Limax, com uma das mãos logo abaixo do nariz dela, segurando um frasco de poção amarela que entrou em seu corpo pelo nariz na forma de vapores, enquanto a outra mão estava em sua têmpora, lançando magia. Que a soltou, deu um passo para trás e desapareceu no ar, como se estivesse se misturando ao ambiente, enquanto ainda olhava fixamente para Axel. Lyra. Axel chamou sua subordinada, que estava de cabeça baixa. A mulher chamada Lyra ergueu, revelando olhos vidrados e turvos. Ela ergueu a varinha enquanto o resto da equipe Limax se virava para ela. Axel observou a cena por um momento antes de gritar, em guarda. Lyra, com todo o seu poder e habilidade de mercenária veterana, lançou magia em seus companheiros de equipe, que não esperavam ser alvejados por um dos seus. Nos meros 10 segundos que lhe restavam antes de ser enfeitiçada, Lyra eliminou 4 de seus companheiros. Porra, cuspiu Neil, cujo feitiço deixou Lyra inconsciente. Chega, garoto. Sai daqui, e eu só vou quebrar alguns ossos seus. Como se respondessem às suas palavras, 4 feitiços vermelhos se manifestaram no ar, bem no centro de onde os membros do Limax estavam. As 4 luzes mágicas se dissiparam e atingiram 4 pessoas no peito, fazendo-as voar a poucos metros de distância. Os feitiços iniciais nem haviam atingido o alvo quando mais 4 apareceram e se lançaram contra outros 4 membros do Limax. Axel, Neil e Lucas, que não haviam sido alvos, imediatamente liberaram um forte poder mágico na origem da magia. Um escudo brilhante foi erguido imediatamente em resposta ao feitiço, mas a magia do fundador do Limais rasgou, corroeu e estilhaçou o escudo, atingindo o conjurador, que imediatamente se tornou visível batendo na manga, que estava pegando fogo. Merda, 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 gostei deste terno, disse ele em um tom inadequado para a situação. Ele olhou para eles e disse, bem, somos só nós 4 agora. Eu e a turma original. Me lembra daquela tarde na Dinamarca quando nos conhecemos. O que você fez com ela? Perguntou Axel num tom desprovido de qualquer suavidade anterior. Caos organizado, disse Kim, sorrindo orgulhosamente. Uma poção de loucura combinada com algumas sugestões plantadas na mente dela. Apontei uma direção, e seus instintos aguçados fizeram o resto. Não se preocupe, nem a senhora Lyra nem eu usamos feitiços letais. Todos estarão de pé e funcionando dentro de uma semana de descanso. Ele ergueu as mãos novamente. Você não precisa me olhar assim. Você está aqui para me prender contra a minha vontade. Eu tive que retaliar. Escute, sinto muito que você tenha se envolvido nessa disputa familiar, e se serve de consolo, acho que você está do lado certo, só não é hora de derrotar o lado errado. Que apontou para os corpos nocauteados e continuou. Isso não é o suficiente? Isso seria o suficiente para o avô te largar do pé. Acredite, se você contar exatamente como foi, ele agradeceria e diria para você descansar. Axel balançou a cabeça e continuou a fazê-lo por um momento. Vamos levá-lo para casa hoje, não há outra maneira. Lucas encarou Kim com um rosto que poderia ser confundido com uma estátua, enquanto Neil parecia querer matar e beber o sangue de Kim. Kim girou os ombros e estalou o pescoço. Vamos dançar então. Capítulo 389. O senhor não quer lutar comigo, senhor Axel, disse Kim, numa última tentativa de acalmar a situação. Vocês 3 ainda podem cancelar, levem seus companheiros feridos para um tratamento muito necessário, e eu garantirei que não me encontrem novamente. Ele ficou de olho em 3 mercenários que caminhavam lentamente ao redor, formando uma barreira que parecia ser algum tipo de formação. Os 3 aparentemente já haviam decidido uma resposta quando um feitiço brilhante foi disparado da varinha de Lucas. A magia fez o escudo invisível ao redor de Kim se iluminar em um azul elétrico. O azul do escudo tingiu a visão de Kim da mesma forma. Kim franziu a testa ao sentir algo, mas antes que pudesse identificar a causa, um feitiço corroeu seu escudo, fazendo com que a respiração de Kim acelerasse ao sentir uma força de marreta o atingir. Enquanto voava de volta pelo ar, seus pensamentos se encaixaram. Seus olhos se voltaram para Axel. O homem havia lançado um feitiço azul usando a tonalidade do escudo como camuflagem. Kim ainda estava surpreso ao atingir o chão, mas o impacto de tirar o fôlego que provocou a dor o fez acordar. Sua magia fluiu para o chão abaixo dele, e a terra se ergueu para formar uma cúpula que foi imediatamente reduzida a pedaços pela força dos feitiços. Kim fechou os olhos com força e sibilou quando um pouco de terra da explosão entrou em seus olhos. Preciso parar de usar terra como cobertura, exclamou ele enquanto limpava os olhos com magia. Assim como antes, sentiu um pouco de magia e rapidamente puxou 2 camadas de escudo protetor, que entraram em ação imediatamente quando os feitiços o atingiram, tentando atravessá-lo para alcançá-lo. Os feitiços eram um dos mais poderosos que ele já havia enfrentado, mas mesmo a força combinada era mais fraca do que um dos sussurros do fogo maligno de Voldemort. Ele se ajoelhou e se firmou. Reconheceu que a situação atual era mais perigosa do que quando foi perseguido pelos 3 aurores. Os mercenários veteranos à sua frente eram muito mais treinados e experientes na arte da magia combativa. Eles têm anos de experiência sobre mim. Ele reconheceu o fato, mas isso
isso não significava que não tivesse nada. Eu tenho magia do meu lado. Ouvindo seu comando, a magia de Kim avançou para cumprir suas ordens. O escudo de Kim desapareceu, deixando uma passagem aberta para os feitiços dos Limax. Mas eles podiam avançar apenas 1 centímetro, uma onda de poder se espalhava, destruindo a magia. Havia tanta energia na onda esférica que os 3 Limax ergueram seus escudos para não serem levados pelo vento. Quando a magia passou e as folhas se acomodaram, que não estava mais em seu lugar. Em guarda, disse Axel com o olhar percorrendo o local. Ele ainda está aqui, eu sinto. É essa a intuição do suposto veterano experiente? A voz de Kim ecoou em seus ouvidos como fizera alguns minutos antes. Se for, acertei em cheio, ainda estou aqui. Embora a verdadeira questão seja: onde estou? A varinha de Neil se contraiu, e ele abruptamente, mas preparado, virou-se para a direita para esfaquear Kim com uma adaga de prata conjurada que atravessou seu corpo como se ele não estivesse ali e posteriormente se transformou em névoa. Ah, isso foi rápido. Seu senso de flutuações mágicas é bom, Sr. Neil. Você se virou antes que eu pudesse surpreendê-lo com um sussurro. A voz de Kim ecoou novamente. Deixe-me compartilhar um fato engraçado sobre mim. Um súbito corta-vento assobiou em direção a Lucas, que brandiu a varinha para contê-lo. A força do vento se dissipou, mas ele não conseguiu impedir uma forte rajada de vento que soprava em seu rosto, empurrando seus cabelos e bochechas para trás. Não tenho experiência em lutas corpo a corpo. Um enorme minério de metal conjurou-se sobre a cabeça de Neil, que imediatamente o suspendeu no ar. Mas antes que pudesse cancelar a conjuração, o minério derreteu e Neil teve que erguer um escudo para se proteger. O minério derretido pingou e chiou pelo escudo até que ele esfriou repentinamente e se solidificou em 1 segundo. Neil cancelou seu escudo apenas para ficar cercado por um estranho anel de metal. Ponto não é meu forte. Por pior que pareça. 2 mãos de terra surgiram do chão e agarraram os pés de Axel, que em retaliação transformou 1,5 metro de terra em uma cratera, achatando os membros em pó. Ponto atacar pelas sombras é mais o meu forte. Os 3 fundadores de Limax respiraram fundo ao sentir uma quantidade obscena de magia inundando a vizinhança. Era como se alguém tivesse aberto as comportas. Seus instintos gritavam para que se mantivessem vigilantes. Eles imediatamente cravaram suas varinhas na terra para fundi-la em domos ao redor de seus companheiros antes de tomarem uma posição ativa. Havia uma rajada de vento aqui e um farfalhar de folhas ali, mas o que os incomodava era o silêncio sobrenatural que acompanhava a magia avassaladora que formigava em suas peles. Era como se algo estivesse amortecendo a propagação do som pelo ar. Então começou. De todos os cantos da área, feitiços começaram a bombardear os 3 Limax. Magia com um verdadeiro impacto vinha de todos os lados. Nem mesmo o céu foi poupado, pois a magia chovia sobre eles. Os 3 Limax imediatamente começaram a trabalhar, conjurando escudos, neutralizando a magia e ajudando os outros, trabalhando como uma máquina bem lubrificada. Se fosse um filme, eles estariam fazendo comentários como: faz tempo você está ficando enferrujado, você se lembra de Bagdá? Mas não era um filme e nenhuma palavra desnecessária foi trocada entre os 3 enquanto se defendiam da magia. Axel, disse Lucas, Norte 2. Axel nem pensou em confirmar e se virou para disparar uma bombarda compacta na direção exata que Lucas apontava. O feitiço aumentou de tamanho e explodiu perto de uma árvore, explodindo e arrancando um pedaço do tronco. Uma figura surgiu de dentro da fumaça e da poeira, e Axel disparou 2 feitiços rápidos em sua direção, enquanto Lucas nem olhou naquela direção e mirou um feitiço explosivo na direção oposta. Avistado, 11. Lucas informou quando sua magia fez contato com uma figura invisível. Kim, a dita figura invisível, dispensou seu escudo e disparou 3 feitiços rápidos de contusão óssea contra os 3 Limax. Ele seguiu com uma ilusão que parecia uma bomba de fumaça enquanto ele próprio subia para o céu. Kim correu para pensar em seu próximo ataque quando notou o estado da área. Havia muita destruição, e ele podia até ver fumaça branca que começava a subir. Mesmo com todos os grupos se segurando, era apenas uma questão de tempo até que as pessoas percebessem. Ele olhou para baixo e mordeu o lábio inferior, pensativo. Ele observou Lucas apontar para ele no céu para que Neil e Axel atirassem nele. Valeu a pena o risco? Questionou-se enquanto se esquivava e começava a se mover para não deixá-los localizar sua localização. Eu não saberia se não tentasse, decidiu, e se abaixou no meio dos 3. Você está desistindo? Perguntou Axel retoricamente enquanto lançava um feitiço em Kim, que não respondeu. Ele fez um gesto com a mão, e a magia se espalhou. Um anel de chamas vermelho neon começou a queimar no chão ao redor de Kim. O Limax recuou, não deixando as chamas tocá-los, deixando apenas Kim dentro do círculo. As chamas eram feitas de Empírea, a magia mais versátil do arsenal mágico de Kim. 1927, Mausoléu de Lestrange, anunciou Kim, confundindo os outros. Geller Grindelwald usou Protego Diabólica para testar a lealdade de seus seguidores e matar vários de seus inimigos, a maioria dos quais eram aurores que tentavam prendê-lo. Ele pediu que atravessassem o círculo, aqueles que eram leais passavam ilesos, e os que não eram pereciam. Era tudo muito poético. Entrar no círculo para provar se você fazia parte do círculo do Lorde das Trevas, mas estou divagando. Não posso usar Protego Diabólica aqui, pois atrairia muita atenção e destruiria o parque. E eu mesmo não tenho confiança para conter o feitiço, só o pratiquei uma vez. Quase morri torrado. As chamas vermelhas queimaram com mais intensidade. Cresceram como se alguém tivesse injetado combustível extra nelas. As chamas se inclinaram para fora como se os fogos fatos tentassem agradar os 3 Limax, que olhavam preocupados para seus companheiros. Mas se olhassem mais de perto, teriam notado que o fogo vermelho não queimava nada. Mas isso não significa que eu não possa me inspirar, continuou Kim. Eu lancei esta magia como uma homenagem a ele, à sua proeza mágica, à sua astúcia, ao seu charme e a tudo que o tornou grandioso. Terrível, mas grandioso.
Imperium era uma magia de construtos mágicos que podia assumir qualquer propriedade, desde que o conjurador tivesse o poder e o conhecimento para fazê-la acontecer. Até então, Kim a usará como arma e plataforma. Mas hoje ele iria testar seu verdadeiro potencial. Ele respirou ar frio para dentro dos pulmões, e as chamas vermelhas se elevaram a mais de 2 metros de distância. Axel preparou sua varinha para conjurar magia e estava relendo os feitiços de seu repertório quando sentiu frio. Olhou para a sola dos pés e viu uma camada de gelo se estendendo em sua direção. Olhou para Lucas e Neil e os viu recuando, notando o gelo no chão. O ar esfriou, e os 3 Limax sentiram o frio penetrar em suas roupas. Os olhos de Axel se arregalaram quando um fio de chama surgiu em sua direção. Ele agitou a varinha para apagar o fogo, mas não funcionou. O fogo, que deveria se dissipar em faíscas, continuou avançando e engolfou os braços de Axel. Ele observou em pânico, esperando sentir o calor, mas percebeu que seu braço estava ficando dormente e seu rosto estava sendo bombardeado por uma rajada fria. Suas pupilas se contraíram quando ele percebeu o que estava acontecendo e, sem hesitar, cortou a manga do paletó e a luva. Ele pulou para longe das chamas, tentando dobrar o braço o tempo todo, mas não conseguiu sentir nada abaixo do ombro. "Livre-se das roupas afetadas, rápido!" gritou ele. Neil e Lucas seguiram o conselho e se livraram de tudo que estivesse em chamas, que emitia um frio congelante em vez de calor. Não trate como fogo comum. É algum tipo de fogo amaldiçoado. É frio. As chamas frias cresceram como um incêndio e em instantes toda a área estava queimando com fogo. Tudo que Axel conseguia ver era vermelho. Ele expirou uma névoa fria com os olhos tremendo diante da enorme quantidade de magia que havia passado a ocupar o espaço. Ela dominava todos os seus sentidos. Em suas décadas de experiência em todos os tipos de lugares do planeta, ele nunca sentirá tanta magia comandada por uma única pessoa. Então ele teve um vislumbre quando o fogo se dissipou por um instante, e ele ficou cara a cara com olhos roxos brilhando, e ao contrário das chamas vermelhas, os olhos queimavam intensamente. E essa foi a última lembrança, olhos roxos e a sensação avassaladora de frio, com tudo em sua visão escurecendo. Ele caiu sem conseguir sequer pensar direito, e ouvindo a voz fraca. "Está tudo bem, tudo vai ficar bem." Capítulo 390. No abraço da natureza no campo, uma estrada de terra solitária e plana levava aos portões de ferro forjado da mansão West. A paz e o silêncio na estrada foram abruptamente quebrados por 20 grandes caixas pretas que surgiram de repente no ar e caíram no chão com baques surdos. 20 caixas em uma grade de 5x4. Ouviu-se um estalo, e Kim apareceu entre as caixas e os portões. Ele havia trocado seu terno carbonizado, rasgado e empoeirado por uma camisa branca simples e confortável e calças pretas. No instante em que chegou, seus olhos estavam grudados na casa ao longe. Ele olhou para sua infância e única casa através dos portões de ferro, imaginando como seria fácil abri-los e simplesmente entrar para reunir sua família, enfrentar a raiva coletiva da senhora Rosey. Lia e seu avô não parecia tão ruim no momento, e ele não conseguia nem imaginar um Elliot furioso, mas sabia que seria mais horrível do que ele poderia imaginar. Infelizmente, lutar contra a tentação quando ela estava à porta nunca foi seu ponto forte. Ele rapidamente se afastou da mansão West, mas então parou para contemplar as árvores da floresta outonal. Elas traziam consigo a lembrança das árvores do parque londrino? Não eram bonitas. Ele havia dito que não era proficiente em protego diabólica, mas não era muito melhor usando suas chamas Ace, chamas absolutas frias imperianas. Como o nome sugeria, a magia era uma mistura de magia imperiana e de gelo que tentava imitar o zero absoluto o máximo que Kim conseguia. Imitar o zero absoluto, que era um material alquímico lendário, exigia uma quantidade enorme de magia. Não ajudava o fato de que não ter descoberto apenas a ponta do iceberg do zero absoluto. A dificuldade da magia era fora do comum para o Kim atual. E tentar controlar as chamas ao redor de Axel. Neil e Lucas o fez perder o controle sobre alguns fios que acabaram se expandindo em uma parede de fogo que congelou uma parte inteira do parque. Isso fez Kim se perguntar se ele havia, inconscientemente, tomado Finfire como inspiração para as propriedades semelhantes às chamas. Não havia nenhum outro jeito de vender um parque congelado para a população não mágica a não ser por meio de uma ocorrência sobrenatural, ou uma conspiração do governo. Ele não podia arcar com ambas, então ele ateou fogo que consumiu tudo que havia sido danificado e não deixou nenhuma evidência do que havia acontecido. Ele suspirou. Os bombeiros teriam dificuldade em explicar o motivo do problema. Kim ajoelhou-se ao lado de uma caixa e bateu nela. A caixa chiou quando a tampa se abriu, revelando o corpo de Axel Thorne submerso em um líquido que brilhava com apenas a parte da frente do rosto para fora da água, imerso em sua magia, imitando a cura na água aquática. As caixas foram projetadas para manter os corpos em condições estáveis e fornecer alguns primeiros socorros antes que recebessem os devidos cuidados. "Desculpe por isso", disse Kim, olhando para o pescoço do Axel com o nariz franzido. O ferimento era de um cinza opaco por causa do frio. Estava preto quando ele colocou Axel na caixa. "Não se preocupe, ele não está amaldiçoado, então, depois que o cortarem, não vai crescer forte e bonito." Kim manteve a tampa de Axel aberta para garantir que as pessoas soubessem o que havia dentro das caixas, levantou-se e voltou-se novamente para a mansão West. Uma bola de luz amarela oscilou sobre sua palma. Ele olhou para o ar ao redor da mansão West e jogou a bola amarela por cima dos limites de tijolos. A bola de magia não atravessou. Em vez disso, atingiu a barreira invisível sobre a casa e a transformou em um tom de amarelo. Cada raio de luz que passasse pela barreira seria amarelo como uma lâmpada amarela. Ele levantou a mão e então disparou um sinalizador vermelho que pareceria tão vermelho quanto era. A barreira ao redor da mansão West era uma versão avançada do Aegis, meia década à frente da versão atual no mercado. Ele podia manipulá-la até certo ponto de fora. Ele deu uma olhada na caixa antes de alçar voo.
As lentes de seus olhos se transfiguraram para visão de longo alcance, e ele pôde ver a porta da frente se abrir e George sair com o resto da família a reboque. Ele os observou até ter certeza de que tinham avistado as caixas e mais algumas antes de voar para longe lentamente. Ah, isso é uma merda, pensou ele enquanto voava. O dia passará de 100 para 100 negativos. Começar o dia pensando que seria diferente de escolher cuidadosa e meticulosamente os locais para invocar os sequestradores e comensais da morte ativando o tabu, o que estava ficando cada vez mais difícil, pois se ele não escolhesse o local correto, os sequestradores parariam de atender às invocações do tabu. A aquisição tranquila da taça da Lufa-Lufa era algo que ele não esperava, já que o plano A nunca funcionava, e ele não gostava do seu plano B, e tinha certeza de que Gringotes também não gostaria. No entanto, o dia não podia terminar tão cedo. Ele teve que brigar com pessoas de quem gostava o suficiente e que havia ferido o suficiente para se arrepender, e a situação não podia ser melhor do que elas tentarem se conter para não machucá-lo. Ele teve que incendiar um parque, causando problemas para muitos estranhos. Depois teve que entregar toda a equipe Limax em caixas parecidas com caixões para sua família, que ele preferia ver porque isso piorava ainda mais as coisas. Ele não se encontrava com os amigos há algum tempo e, em vez disso, estava passando um tempo com completos estranhos, conversando sem sentido, só para não se sentir completamente sozinho. Além disso, ele estava passando por um relacionamento difícil com suas namoradas e não conseguia nem falar com elas pessoalmente para esclarecer as coisas. Tudo é uma droga, ele pensou e então se perguntou se era a Horcrux afetando seu humor, fazendo dizer em voz alta: tudo é uma droga tão grande. Quebra de cena. As vestes, negras como a morte, esvoaçavam perto do chão, mas nunca o tocavam enquanto Voldemort caminhava por uma estrada de vilarejo com árvores altas cobrindo as laterais. O Lorde das Trevas, pálido e calvo, que parecia flutuar em vez de andar, não combinava com a cena pitoresca. No entanto, não havia ninguém por perto para se opor, e Voldemort não se importava nem um pouco. Hoje foi a primeira vez depois do fiasco do ministério que ele saiu de casa. O ar fresco em seu rosto era tão bom que o enfureceu imensamente só de pensar naquele dia. A mão de Voldemort subiu até seu rosto, e ele tocou logo abaixo do olho agora curado com seus dedos ossudos. Poucos dias antes, ele não tinha nada na órbita ocular, e seu antigo morador precisava ser removido para conter a propagação da maldição que atormentava seu olho ferido. Ele se lembrava daquele dia tão vividamente como se tivesse acontecido ontem. Ele estava duelando com Dumbledore no átrio do ministério, apreciando a emoção da magia enquanto lutava contra o desejo frustrante de manter sua magia sob controle para não causar qualquer comoção que levantasse suspeitas nos trouxas lá em cima e corresse o risco de quebrar as leis do sigilo. Ao contrário de Grindelwald, ele não considerava que fosse hora de um mundo bruxo se revelar ao resto do mundo. Chegaria o dia em que a raça superior governaria com ele no trono, mas esse dia não era agora. Enquanto mantinha sua magia sob controle, Dumbledore fazia o mesmo, tentando competir com ele. Dumbledore. Voldemort zombou ao pensar no antigo obstáculo. A segunda vinda de Merlin, como os vaqueiros gostavam de chamar Dumbledore, que tolos eles eram. O país inteiro estava cheio de tolos cujos cérebros seriam vendidos por ouro de primeira, já que eram novinhos em folha por não os usarem para pensar. Mas ele sabia que era superior, e logo toda a sociedade bruxa saberia. A única razão pela qual Dumbledore conseguia competir era por causa da varinha em sua mão. A varinha das varinhas. Voldemort odiava pensar que a maior varinha feita na história da magia estivesse nas mãos de Dumbledore, mas, ao mesmo tempo, adoraria a sensação de poder que a varinha lhe proporcionaria. A maior varinha para o maior bruxo parecia adequada, e a varinha das varinhas exigia alguém como ele em vez de um velhote como Dumbledore. Eu levaria essa varinha comigo, pensou Voldemort ao chegar ao fim da rua arborizada. Ele dobrou a esquina e entrou na pequena cidade de Rosenstein, que abrigava 2 dúzias de famílias que viviam suas vidas pacíficas em sua adorável cidade. Havia também a parte mágica da cidade, situada no mesmo terreno, apenas escondida sob o véu que a mantinha escondida da parte trouxa. E hoje ele viera visitar essa parte da cidade. Voldemort caminhou pela cidade sob o olhar dos trouxas, sem se esconder diante de sua presença. Os olhares pousaram nele e o seguiram, e então caíram no chão como bonecos sem vida cujos fios foram cortados. Ele não olhou para os trouxas uma única vez. Eles não valiam a pena. O que valiam era o fato de doenças em sua história familiar surgirem em algum momento da vida. O planeta fervilhava de trouxas como se fossem baratas. Alguns deles morrendo por ferimentos não mudariam nada. Qualquer um que cruzasse o caminho de Voldemort o observava por alguns segundos antes de descer para onde quer que estivesse. A trilha de corpos inconscientes continuou até Voldemort chegar em frente à casa de Randolph Westen, o chefe da autoridade da rede de Flu. Ele contemplou a casa, mantida em perfeitas condições, por um instante antes de estalar o dedo. Um brilho prateado de magia cintilou no ar, delineando uma cúpula invisível que cobria a propriedade. A Aegis, melhorou, observou ele. A última vez que ele enfrentará a Aegis fora na casa de Amélia Bones, quando ele a visitará amigavelmente e destruir a proteção a Aegis sobre aquela casa. Mas agora, ao olhar para a proteção, que lhe parecia notavelmente familiar à que havia sobre a casa dos Bones, ainda assim era diferente, e ao observá-la, pôde ver melhorias claras e estava feliz com isso. Um sistema de proteção humano que se opusera à proteção Goblin e agora havia melhorado em tão pouco tempo significava que os magos eram superiores aos Goblins, que deveriam saber o seu lugar. Mas foi só isso.
Voldemort brandiu sua varinha como se estivesse manejando a batuta de um maestro e foi até o portão da frente da propriedade Vesten. Ele o agitou com o movimento dos dedos, e a magia cantou ao comando. A proteção ao redor da porta assumiu um verde fantasmagórico, passando para um azul frio e finalmente, se fixando em um amarelo ácido que se desfez lentamente. Voldemort guardou sua varinha e entrou na propriedade Vesten. Como qualquer pessoa normal que estivesse visitando alguém, Voldemort bateu a porta e esperou. A porta se abriu para uma senhora mostrar seu belo rosto, que se contorceu de horror ao reconhecê-lo. Bom dia, Lady Vesten. Gostaria de saber se seu marido está em casa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.